A história começou com um homem sangrando e lutando para respirar. Ele pensou em quão longe tinham chegado. Raios laser choviam sobre eles. Ele se agarrava à esperança de que talvez, só talvez, pudessem derrotar o inimigo afinal. Mas, num instante, algo o apunhalou no peito. Ele congelou. Levou um momento para perceber que havia um buraco em seu peito. Caiu de joelhos. Foi então que a ficha caiu, de vez. Foi um golpe mortal para valer. Ele desabou de bruços no chão. Então, pensou em como acabaria morrendo sem poder fazer absolutamente nada. Seus olhos embaçados fixaram-se à frente. Ele estava olhando para a criatura humanoide voadora, o maior inimigo da humanidade, chamado Liquidator. Um dia, esse ser desconhecido apareceu e aniquilou um continente inteiro. Neste mundo, um grupo especial foi formado para defender a humanidade contra esses monstros terríveis. O primeiro membro era um homem conhecido por sobreviver a um ataque massivo de meteoros sem um único arranhão, usando apenas um escudo, veja bem. Por causa disso, as pessoas o chamavam de Escudo Protetor do Mundo, Brian Miller. Havia também uma grande sábia que diziam ter um poder equivalente a uma divisão inteira. Ela é a grande sábia Bella Albright. Além disso, há um arqueiro que derrubou um dragão de alto nível com um único tiro certeiro. Seu nome é Jacob Bloomfield, o Arqueiro Divino. Depois há o espadachim mais forte que já existiu, a Santa da Espada, Amy White. E então havia eles, um grupo chamado Unidade de Apoio, de fato. Cadáveres já estavam espalhados por toda a área. O Homem à Beira da Morte, nosso mestre de cerimônias, era o soldado raso Gray Lee, que pensa que eles são apenas peões sacrificáveis, infelizmente. Ele observava aquelas lutas do grupo de elite e pensava em como eles estavam em outro nível. Sabia que os graduados da Academia da União Mundial eram incríveis, mas não esperava que a diferença entre eles fosse tão grande assim. Aqueles elite lançaram ataques que atingiram o Liquidator. Isso o fez sentir-se mal, porque ele questionava se importava ou não a presença da unidade de apoio. Amy continuou a lutar contra o Liquidator, sem parar. Ela tentou apunhalá-lo com movimentos realmente muito rápidos. Gray cerrou os dentes. Testemunhar a enorme diferença, mesmo tendo treinado duro, era doloroso para ele, a ponto de fazê-lo chorar, de verdade. O Liquidator habilmente evitou as lâminas até que uma o arranhou. Ele ficou impressionado que Amy conseguiu feri-lo. Então ele ficou sério. Ele desferiu um golpe rápido, e isso habilmente cortou o corpo do Elite ao meio, sem hesitar. Eles caíram enquanto o sangue jorrava de seus corpos. Os olhos de Gray se arregalaram em choque. O Liquidator mostrou sua verdadeira habilidade agora que parou de brincar. Gray não conseguia acreditar que ele os eliminou com um único golpe assim. Ele percebeu que estava apenas brincando até então. Doía-lhe admitir que não havia como eles vencerem. Ele jazia ali em sua poça de sangue, mas ainda estava consciente. O tempo havia passado desde que seu coração foi perfurado, então era um mistério para ele porque ainda estava vivo de fato. Quando seu sangue pingou, alguém falou fracamente: "Eu finalmente te encontrei." A gota de sangue se transformou numa pequena luz, e eventualmente tornou-se uma mensagem. Gray foi chamado para se apresentar, pois ele impunha um grande poder, sim. Ele acordou surpreso. Quando olhou ao redor, era um lugar escuro com várias estruturas de pedra. Então perguntou onde estava. Isso o fez pensar que era o pós-vida, embora fosse bastante estéril, na verdade. Além disso, ele também notou alguém sentado num trono. Essa pessoa dava a impressão de ser um deus, com suas vestes pretas, chifres, e um véu que cobria sua testa, e uma marca dourada em seu peito, de fato. Tinha um rosto calmo e estoico. A criatura misteriosa falou com ele, dizendo que não havia perecido, e o informou que suas feridas físicas já haviam sido curadas. Então Gray teve algo em mente. Seu corpo ferido foi mostrado numa tela, claramente. Ele perguntou se o havia curado. Ele respondeu que não foi ele, mas sim o próprio poder de Gray. Isso deixou Gray confuso. A criatura misteriosa não pôde explicar-lhe, pois também não conseguia analisar adequadamente o poder de Gray. Mas garantiu-lhe que seu poder é mais forte do que o Liquidator possui, mas apenas se ele puder controlá-lo corretamente, é claro. Gray perguntou se isso significava que eles poderiam vencer a batalha. Ele respondeu que não sabia, e não teria grandes esperanças ainda, mas também acreditava que deveriam se livrar do Liquidator, e foi por isso que ele se levantou e perfurou o peito de Gray, para que ele pudesse ir de fato. Então, uma luz azul brilhante apareceu. Um círculo mágico surgiu no peito de Gray. A voz declarou que lhe emprestaria seu poder. Eventualmente, Gray acordou sobre seu próprio cadáver ensanguentado de repente. Ele pegou sua espada. A ponta da espada estava coberta por uma energia escura. Disseram-lhe que era seu próprio poder. A criatura misteriosa disse-lhe que seu poder não é algo visível a olho nu, de forma alguma. Gray entendeu, o Liquidator então o notou. Sem hesitação, Gray atacou o Liquidator. Ele viu seu rosto, não podia acreditar que ainda havia uma pessoa forte restante de verdade. Seu peito estava arranhado. Gray percebeu que seu ataque causou algum dano. Ele atacou novamente. Estava confiante em dizer que seu poder era mais forte que o dele, mas o Liquidator o aconselhou a não subestimá-lo de jeito nenhum. A próxima coisa que Gray soube é que ele estava chocado. Levou tempo para processar o que acabara de acontecer. Seu corpo foi cortado ao meio. Apenas sua metade inferior permaneceu e o sangue jorrava dela como uma fonte, sem parar.
O liquidator o elogiou por tê-lo forçado a usar tudo de si. Inesperadamente, uma névoa negra cobriu a área e um homem encapuzado apareceu. Ele tinha uma máscara no rosto, seu corpo era semelhante a uma chama negra de fato. Ele ergueu sua espada negra gigantesca. O Liquidator ficou confuso. Ele imediatamente criou uma barreira ao seu redor. A chama negra se extinguiu no lado esquerdo de seu rosto, e dali, Gray já podia ser reconhecido claramente. O Liquidator perguntou se ele era realmente humano. Gray o encarou, então o atacou. Sua espada encontrou a barreira. Ele tentou rompê-la. O Liquidator então notou algo. Sua barreira foi estilhaçada e a espada o atingiu, sem piedade. Ele perguntou novamente se ele era realmente humano. Gray respondeu que estava se perguntando a mesma coisa, então deu um passo. Gray reconheceu que a força do Liquidator não era brincadeira. Ele não esperava que ele ainda estivesse vivo de forma alguma. Começou a respirar pesadamente. O Liquidator se aproximou dele e sussurrou que o esmagaria repetidamente até que estivesse morto, mas Gray atacou primeiro. O Liquidator foi cortado e seu sangue amarelo espirrou por toda a parte. Ele o chamou de monstro, mas não estava prestes a ser derrotado ali. A luz envolveu seu corpo enquanto ele acumulava mais poder. Ele uniu as mãos até que um círculo mágico apareceu de repente. Ele declarou que o tempo havia acabado. Nosso MC segurou sua espada enorme enquanto esperava pelo próximo movimento do Liquidator. Gray ficou surpreso que ele de repente se tornou um cavaleiro, mas isso não importava para ele, de forma alguma. Ele foi para trás dele, pensou em cortar seu pescoço, mas sua espada foi bloqueada pela barreira. Isso o surpreendeu. O Liquidator disse-lhe que era inútil, pois dentro do plano do verdadeiro crepúsculo, nada é capaz de feri-lo de modo algum. Então ele o aconselhou a parar com sua resistência inútil e dar uma olhada nas estrelas. Os olhos de Gray se arregalaram. A estrela se refletiu em seus olhos. Ela ficou maior e brilhou intensamente em seus olhos de repente. O Liquidator afirma que é lindo, era como o sol, e de repente caiu do céu. O impacto foi destrutivo. A estrela cadente fez uma cratera no chão e nosso MC não pôde ser encontrado, de forma alguma. O Liquidator esperava que ele não pudesse reviver se fosse completamente pulverizado em pó, mas ele ficou surpreso quando um portal começou a se formar, e se tornou um grande círculo mágico. E então alguém falou, reconhecendo a grande quantidade de poder reunido de fato. Ele esperava que fosse o suficiente para levá-lo de volta. O Liquidator reconheceu que era Cronos. Cronos perguntou àquele que impunha grande poder se ele podia ouvi-lo. E como ele usou todo o seu poder, decidiu enviá-lo de volta ao passado sem mais delongas. O Liquidator amaldiçoou Cronos. Cronos disse a Gray que era tudo o que podia fazer por ele. O relógio mágico começou a ticar. Contou para trás. Quando chegou a 1, ele lhe disse que confiava o destino do mundo a ele, de verdade. Com isso, Gray acordou de um cochilo enquanto estava deitado na grama. Ele estava confuso sobre onde estava. Nosso MC acordou no meio de um campo, o céu estava brilhante e a grama era verde de fato. Ele então olhou para a direita e reconheceu que era sua cidade natal, a Vila Renato. Ele ficou intrigado porque não deveria estar lá, pois foi destruída 15 anos atrás. Então ele se lembrou que foi aconselhado a ser enviado de volta ao passado, sim. Ele não conseguia entender que realmente havia acontecido. Ele se apoiou na mão, mas viu a ferida. Por volta daquela época, ele estava sendo provocado por Balder e os outros. Desta vez, disse a si mesmo para não ser vencido por caras como eles. Mas sabia que aqueles caras eram fortes, e ele simplesmente não conseguia vencê-los de forma alguma. Ele suspirou e afirmou que derrotar o Liquidator era apenas um sonho, uma ilusão. Decidiu pensar em como lidar com eles quando estivesse um pouco mais forte, porque não queria se machucar. Mas enquanto caminhava na floresta, Infelizmente ele os encontrou. O líder era o maior valentão de todos, chamado Belder. O idiota estava com 3 jovens. Ele disse a Gray que o estava procurando e que teve muitos problemas para encontrá-lo, de verdade. Gray estava cauteloso. Belder jogou uma espada na frente dele e disse para ele pegá-la. Ele parecia sem noção, e foi por isso que Belder o repreendeu para não agir como um tolo. Ele queria ter uma batalha simulada, de fato. Gray recusou, dizendo que sua lesão ainda não havia cicatrizado. Ele agradeceu pelo convite e disse que não poderia participar até que sua lesão se curasse. Belder respondeu que ele não tinha nada a se preocupar, já que a lâmina era cega na final. Gray argumentou que por mais cega que a lâmina fosse, ainda era um pedaço de ferro, e ainda poderia ferir alguém se atingida no lugar errado. Belder gritou para ele calar a porra da boca. Ele disse que ele não tinha o direito de dizer não, de forma alguma. E se ele não gostava de espadas, disse-lhe que podia simplesmente lutar sem uma arma. Belder imediatamente avançou. Gray foi pego de surpresa. Ele não podia acreditar que ele queria espancá-lo mesmo quando estava desarmado de verdade. Agora não parecia que aquela intenção era realmente uma batalha simulada. Ele se lembrou do que o médico militar lhe disse antes de ser enviado de volta. O médico disse que a razão pela qual sua esgrima não estava melhorando era por causa de uma lesão que ele havia sofrido quando criança de fato. E refletindo sobre isso, ele podia dizer que foi ali que sua vida como um perdedor começou. Ele se esquivou para evitar o ataque de Belder, então isso o confundiu. Belder estalou a língua em aborrecimento de repente. Enquanto Gray se perguntava se os golpes de Belder eram sempre tão lentos. Ele se abaixou para evitar outro ataque. Eles se engajaram num movimento parecido com uma dança, onde Belder atacava e ele o evitava, habilmente.
Ele percebeu que não era porque Belder era lento. Belder ficou irritado por não conseguir atingi-lo. A espada estava a 1 centímetro do rosto de Gray, mas ele se moveu rapidamente para desviar e fechou a distância entre eles de repente. Ele percebeu que a resposta correta era que ele havia ficado mais rápido. Os outros 3 jovens ficaram surpresos com seu movimento. Eles afirmaram que parecia que ele era uma pessoa completamente diferente de fato. Ele foi pegar a espada. Ele sabia que talvez não tivesse o corpo que costumava ter, mas tinha as memórias das batalhas que travou. Belder saltou para atacá-lo. Mesmo que o ataque viesse por trás, ele habilmente o desviou, balançando a espada com sua mão não ferida, com maestria. Belder foi atingido e soltou um pequeno gemido. Gray não esperava que fosse o suficiente para derrubá-lo. Isso o fez questionar se era certo lutar contra um amador assim. Mas ele pensou que o cara não era alguém que merecia pena de forma alguma. Ele argumentou que foram aqueles pedaços de lixo que o atormentaram porque ele não conseguia lutar, mas desta vez não era mais o caso. Ele atacou, resultando em Belder soltando sua espada de repente. Belder praguejou em voz alta. Vendo que ele soltou sua espada facilmente, Gray pôde perceber que ele era pior que um amador. Ele lhe disse que provavelmente não havia sido treinado em como receber um golpe de espada. Nosso MC se colocou na frente de Belder e disse-lhe que não havia nada com que se preocupar, enquanto segurava sua espada firmemente. Ele citou que enquanto a lâmina estivesse cega, seria totalmente seguro bater em alguém com ela. Belder foi atingido, ele não podia acreditar que seu ombro acabara de sangrar. Quando o sangue espirrou em seu rosto, isso o fez gritar alto e cair de joelhos de repente. Gray não esperava que a lâmina não estivesse cega, mas quando verificou, estava completamente cega. E se tivesse sido uma espada afiada, Belder poderia ter sido realmente morto. Ele os encarou e continuou a atacar sem parar. Belder foi atingido no nariz. Ele sangrou muito enquanto caía de costas. Gray decidiu continuar usando a borda cega. Ele se impôs sobre Belder e perguntou por que ele estava gritando tanto daquele jeito. Ele não tinha o direito de fazer isso, sendo ele quem lhe disse que uma espada cega era segura. Ele sorriu diabolicamente para ele. Belder começou a ficar com medo. Ele gritou para aqueles 3 jovens pararem de ficar parados e o espancarem de uma vez. Aqueles 3 estavam com medo porque Gray ficou forte de repente. Um deles sugeriu que fossem juntos por trás. Eles o cercaram. Gray perguntou se queriam outra rodada. Belder ordenou que aqueles 3 o matassem, sem hesitar. Gray afirmou que ia ignorar, mas mudou de ideia. A floresta estava realmente perturbada. Aqueles 4 acabaram todos machucados, com um grande galo na cabeça e mal conseguiam abrir os olhos de tão inchados. Eles se ajoelharam humildemente com o peso nos calcanhares, as mãos suavemente apoiadas no colo. Gray se lembrou de como ele tinha tanto medo daqueles caras antes. Ele perguntou se eles eram do dojo de esgrima séria, de fato. Belder respondeu que era algo assim. Um deles disse que sentiam que haviam ficado fortes o suficiente, então não estavam indo ultimamente. Em sua cabeça, ele questionou o significado deles de forte o suficiente, de verdade. Ele percebeu que não deveria esperar muito do próprio dojo, mas, de qualquer forma, sabia que teria utilidades. Ele queria ser apresentado ao dojo porque era apenas por indicação. Belder disse-lhe para perguntar a outra pessoa, porque se ele dissesse ao seu mestre que perdeu, não conseguia imaginar o que diriam de forma alguma. Gray balançou sua espada na frente de Belder e sugeriu que eles deveriam apenas continuar o que estavam fazendo. Naturalmente, Belder ficou com medo. Ele fugiu gritando que o dojo era por ali. Todos ficaram surpresos com a velocidade dele, de repente. Aqueles 3 gritaram para ele não os deixar para trás. Eles logo entraram na cidade. Belder perguntou por que ele queria entrar no dojo. Ele afirmou que era porque o dojo tinha uma vaga de recomendação para a academia. Belder confirmou que ouviu algo assim, de fato. Nosso MC respondeu que essa era a razão pela qual ele queria ir. Um dos lacaios expressou que Gray já era forte o suficiente sem ir para a academia. Gray expressou que seria bom se isso fosse realmente o bastante. Mas ele sabia que mesmo a formação mais forte do mundo não era páreo para o liquidator, de forma alguma. E mesmo quando ele usou o poder de Cronos, não conseguiu nem arranhá-lo quando ele ficou sério. Ele não tinha ideia de quão forte precisava ser para derrotar aquela coisa. Mas ainda assim, ele tinha algumas pistas de fato. Belder então apontou na direção do dojo, e ele assentiu. No momento em que ele se chocou com o Liquidator, ele sentiu por um segundo que era capaz de controlar aquele poder sombrio, de alguma forma. E no que ele se concentrou naquele momento foi na esgrima que lhe foi ensinada pela Santa da Espada. Ele pensou que se tivesse passado mais tempo treinando esgrima, nas mesmas condições que a Santa da Espada, então ele sabia que o resultado da batalha poderia ter sido diferente, com certeza. Ele está ciente de que foi a razão pela qual Cronos o enviou para lá. Eles eventualmente chegaram ao dojo, e a mulher os ouviu. Ela tentou confirmar se aqueles bastardos tentaram provocar um civil com a esgrima que aprenderam com ela e acabaram apanhando feio, de verdade. Ela estalou a língua. Esta mulher era a instrutora do dojo de esgrima, Saria. Belder tentou argumentar que eles não estavam o provocando porque era uma batalha simulada. Ela respondeu atingindo-o com tanta força que ele foi arremessado e bateu na parede com um estrondo alto, de repente. Os outros 3 arregalaram os olhos em choque e tremeram de medo. Ela sabia que ele estava apenas inventando desculpas. Ela lhes disse que se ele chama espancar alguém desarmado de batalha simulada, então isso significaria que o que ela fez naquele momento também foi uma batalha simulada, de fato.
Ela apontou sua espada para os olhos dele enquanto lhe dizia para ir embora e nunca mais voltar. Ela lhes disse que eles não poderiam mais se chamar de alunos do dojo a partir de então. Todos responderam sim e fugiram apressadamente de repente. Ela sentou-se na frente de Gray e pediu desculpas. Ela reconheceu que seus ex-alunos lhe causaram muitos problemas. Ele respondeu que não havia necessidade de se preocupar com isso. Ela o agradeceu por sua compreensão, e então ela trouxe à tona o tópico de que ele queria obter uma recomendação para a academia. De fato, ela queria se desculpar pelo problema que Belder e aqueles caras causaram. Mas, por mais que ela quisesse escrever uma carta de recomendação, ela tinha que confirmar suas habilidades primeiro, antes de tudo. Ela lhe entregou uma espada de madeira. Gray aceitou. Ela lhe disse que ele poderia ter o primeiro movimento e o encorajou a ir até ela sempre que estivesse pronto. Ele começou a atacá-la. O dojo começou a avaliar seus movimentos, com atenção. Ela podia ver que sua esgrima era bastante prática para a idade dele. Ela podia sentir que era como se ele tivesse passado por inúmeras batalhas antes. Ela atacou e ele desviou. Ela entendeu que Belder e os outros não eram páreo para ele, de forma alguma. Ela podia dizer que seu estilo era principalmente autodidata, mas de vez em quando seu manejo da espada parecia semelhante ao que é ensinado na academia. Isso a deixou curiosa se alguém o havia ensinado. Ela podia dizer que sua esgrima era rude, mas admitiu que ele poderia ter o talento, e foi por isso que ela pôde dizer que ele era um diamante bruto, de fato. Era hora de eles encerrarem. Ela a atacou. Ele estava prestes a atacar também, suas espadas se chocaram. Eles foram pra cima novamente. Ela achou estranho que ele nem sequer vacilava, e Gray conseguia definitivamente acompanhá-la, com facilidade. Ela só queria testar um pouco suas habilidades, mas o melhor dela estava sendo extraído e ela questionou o sentimento que estava tendo. Era medo. Gray a fez sentir-se assustada de verdade. Ele balançou sua espada com tanta força que a fez recuar. Ela presumiu que era apenas um golpe selvagem. Naquele ponto, ela viu sua fraqueza. Ela aproveitou a chance para atacar e decidiu encerrar a partida ali, mas foi pega de surpresa e ficou intrigada de repente. A espada de Saria havia sido cortada ao meio, consequentemente, isso deixou Gray chocado também. Foi porque ele sentiu a mesma sensação de antes, o que o levou a pensar que ele ainda tinha o poder, mas isso vinha com uma desvantagem, de fato. Ele sentiu uma dor imensa em seu corpo que o fez cair de joelhos. Saria perguntou-lhe preocupada o que havia de errado. Ele percebeu que seu corpo não conseguiu acompanhar o poder. Suas pernas tremiam, mas ele se levantou e respondeu que estava bem, de verdade. Percebendo que mal conseguia ficar de pé, ele fez uma nota mental para não usar o poder descuidadamente. Ele pensou em contar a Saria sobre isso. Saria, por outro lado, estava intrigada sobre por que ele estava olhando daquele jeito de repente. Ele não deveria contar a ela porque mesmo que contasse, ela provavelmente não acreditaria nele. Ele apenas decidiu inventar uma desculpa de que se deixou levar. No fundo, porém, Saria sabia que era impossível cortar sua espada com uma espada de madeira cega, e ela está ciente de que ele também sabe disso, de fato. Vendo como ela o encarava, isso o fez perguntar o que havia de errado. Saria entendeu que ele não planejava falar sobre o que acabara de acontecer. Ela contemplou então, trouxe à tona o tópico sobre o que ele queria, uma recomendação para a academia final. Ele respondeu que ouviu dizer que ela poderia dar-lhe uma. Ela respondeu que poderia dar-lhe uma recomendação para a melhor instituição de ensino do reino, que é a Real Academia de Esgrima. Mas ela não recomendaria que ele fosse para lá, porque ela acha que ele não é adequado para aquele lugar de forma alguma. Aquilo o deixou mal, confirmou sua insegurança de que lhe faltava força, especialmente quando mal conseguia fazer algo, exceto naquele último momento. Saria lhe disse que havia outro lugar para onde ele deveria mirar. E essa era a Academia da União Mundial, ela afirmou. Os olhos de Gray se arregalaram em choque. Saria queria dizer que ele não deveria ser apenas o melhor do reino, mas pertencia à instituição de ponta do mundo. Aquilo o deixou pasmo. Ele sabia bem que era o lugar de onde o Santo da Espada e os outros vieram. Ele perguntou se alguém como ele poderia realmente ser aceito lá. Surpreendentemente, ela respondeu que era impossível. Ela sabia que ele mesmo reconhecia isso. Seu corpo estava longe de ser apto o suficiente para empunhar uma espada. Ela sabia que se fosse a Academia Real, ele talvez pudesse fingir com suas habilidades, mas não passaria na Academia da União Mundial. Ela questionou como ele adquiriria tal habilidade com seu corpo frágil. Ele sabia que ela estava certa, pois estava bem ciente de que todos daquela academia eram monstros genuínos. E com o corpo assim, ele nem conseguiria competir. Ele parecia triste com isso. Saria viu sua expressão e perguntou por que ele estava desistindo. Ela apontou que ainda faltavam 9 meses para o exame de admissão. Ele argumentou que eram apenas 9 meses. Ela concordou que talvez não fosse tempo suficiente, mas queria que ele confiasse nela. Ela perguntou se ele estava pronto para sofrer nos próximos 9 meses. Ele respondeu que não queria sofrer, mas decidiu fazê-lo. Ele a encarregou de cuidar dele pelos próximos 9 meses. Ela gostou da resposta do nosso protagonista. Com isso, seu comportamento mudou, o que pegou Gray de surpresa. Com um sorriso diabólico no rosto, ela lhe disse que seria o começo do seu inferno. Dias se passaram enquanto ele passava por um treinamento rigoroso com ela. Ele treinou incansavelmente. Gray comeu refeições deliciosas e questionáveis. Ele lutou com ela e aprimorou continuamente sua esgrima. Nosso protagonista estava determinado a chegar a tempo para o exame de admissão. 8 meses depois, as mudanças eram notáveis. Saria podia ver que ele havia ficado musculoso, e com isso ela não tinha mais nada a lhe ensinar.
Ela o encorajou a ir lá fora com confiança. Ele ficou intrigado porque ainda faltava um mês para o exame. Ela explicou que fazer um exame em um lugar ao qual ele não estava acostumado não seria fácil, por isso era melhor que ele chegasse cedo. Ela lhe deu dinheiro para a viagem e para um mês de comida. Ele hesitou em aceitar, além disso, ele achava que ir um mês antes era muito cedo. Ele interpretou como se ela o estivesse expulsando da aldeia. Ela respondeu que ele estava apenas pensando demais. Ele trouxe à tona o assunto de um ninho de ogros ter sido encontrado perto da área. Isso a surpreendeu? Ele acrescentou que quase não havia guardas na aldeia. Ela tentou disfarçar e disse que não tinha nada a ver com eles. Ela o assegurou de que a ajuda viria da capital real, então eles não tinham com o que se preocupar. Ela o incentivou a ir para o exame sem preocupações. Ele percebeu que ela estava mentindo. Ele sabia que nenhuma ajuda jamais viria para a aldeia, e pouco antes de a aldeia ser destruída, sua mestra perderia a vida. Em sua vida passada, houve notícias de que ela foi morta quando foi matar o ogro sozinha, mas ele simplesmente respondeu que entendia o que ela queria. Ele a agradeceu e a informou que estava indo. Ela deu um sorriso de lado e lhe desejou boa sorte no exame. Mais tarde naquela noite, esqueletos foram exibidos em uma árvore com galhos perfurando suas bocas. Saria apareceu na floresta. Pelo relatório dos batedores, ela seguiu o caminho na floresta e encontrou um rastro de sangue, que levava direto a uma toca sinistra. Mas ela parou quando uma voz a chamou, perguntando aonde ela estava indo. Quando ela olhou para cima, viu Gray sentado em um galho de árvore. Ele sorriu para ela e a chamou de mestra. Ela ficou surpresa ao vê-lo. Ela perguntou o que ele estava fazendo ali quando deveria estar a caminho da academia. Ele perguntou a ela a mesma coisa, já que ela havia dito antes que os ninhos de ogros seriam cuidados pelo exército da capital real. Ela lhe disse que o exército não pôde vir por causa de uma emergência, então ela decidiu lidar com isso sozinha. Ela o assegurou de que ela sozinha era suficiente porque já havia avaliado a força do ninho pelo relatório do batedor. Ela compartilhou que o chefe era um ogro de elite e o ninho abrigava cerca de 40 a 50 monstros no total. Ela admitiu que o número de lacaios seria um pouco complicado. Pensando bem, Gray sabia que não era tão forte, mas a verdadeira força do ogro residia em sua inteligência e liderança. Gray estava ciente do risco de ser cercado, e isso significava que era suicídio lutar sozinho. E ele tinha certeza de uma coisa: se deixasse sua mestra ir sozinha, ela não sairia viva, e a aldeia seria destruída pelos ogros. Ele havia visto aquele futuro com seus próprios olhos. Ele expressou que queria ir com ela recusou e insistiu que ela sozinha seria suficiente. Ele tentou convencê-la dizendo que não queria perder a chance de ganhar alguma experiência de combate real. Então ele perguntou se ela achava que ele iria atrapalhá-la. Isso a fez rir porque ela sabia que ele estava bem ciente de que não a atrapalharia, especialmente quando ela não conseguia mais vencer contra ele em uma batalha simulada. Ela argumentou que ninguém sabe o que pode acontecer em uma luta real, especialmente se for um ninho de monstros que se formou de repente, e para um trabalho perigoso como esse, é melhor esperar até que ele tenha um pouco mais de experiência em lutas reais. Ele entendeu que ela não cederia, então propôs uma ideia. Ela ficou intrigada. Ele lhe disse que lutaria com ela, a nocautearia, e lidaria com o ogro sozinho. Olhando para sua postura, não parecia uma piada. O dojo ficou sem palavras. Ela finalmente desistiu, mas afirmou que tinha uma condição. Não importa o que acontecesse, ele deveria voltar vivo. Ele a assegurou disso e também desejou que ela vivesse. Sob a luz da lua, eles se esconderam atrás de uma rocha enquanto espionavam a colônia de ogros. O terreno não deixava espaço para fuga. Isso mostrava a confiança deles em construir um ninho naquele tipo de local. Também significava que Gray e Saria não poderiam escapar, e como estavam lidando com monstros inteligentes, ele decidiu jogar pelo seguro. Ela começou a observar a colônia cuidadosamente e não viu o chefe em lugar nenhum, então presumiu que ele provavelmente estava dentro da tenda. Eles só podiam esperar diminuir seus números antes que o chefe saísse. Ela instruiu Gray a eliminar quaisquer inimigos que ele pudesse ver de um lado, enquanto ela cuidava do outro. Gray concordou e eles avançaram. Um ogro sentiu algo. Antes que pudesse processar o que era, Saria já estava em sua frente e cortou sua cabeça. O outro ogro testemunhou a cabeça rolar no chão. Ele imediatamente se comunicou com os outros ogros, e em pouco tempo, uma horda veio atacando. Enquanto isso, do lado de Gray, ele estava derrubando inimigos um após o outro. Ele se moveu rápido, o mesmo com Saria. Foi de fato um banho de sangue. Eventualmente, os dois se agruparam. Muitos cadáveres de ogros estavam no chão. Ela o elogiou e até questionou se era realmente a primeira vez dele. Mas Gray mudou de assunto e disse a ela para ficar atenta. Eles estavam apenas começando. Internamente, Gray sentiu que algo estava errado. Os ogros eram muito fracos. Se fossem realmente tão fracos, ele sabia que sua mestra poderia tê-los enfrentado sozinha. Por isso ele imaginou que o perigo real estava dentro da tenda. Um par de olhos vermelhos fitava da tenda escura como breu. Eles se fixaram nele, e isso o deixou inquieto. Sem hesitar, ele disse a ela que eles tinham que ir embora, agora.
Ele até a instou a correr imediatamente. Saria perguntou o que havia de errado. Ele parecia em pânico enquanto gritava para ela simplesmente ir. Ela percebeu o medo dele e eles começaram a correr. Mas enquanto faziam isso, algo saltou sobre eles. Para seu choque, um ogro aterrissou na frente deles, bloqueando o caminho. Saria zombou ao ver o ogro de elite. Ela disse que era uma honra o chefe vir pessoalmente, mas Gray lhe disse que não era o chefe. Então outro ogro soltou um rugido estrondoso. Era tão alto que Saria instintivamente cobriu os ouvidos. Logo depois, um enxame de ogros apareceu. Eles estavam em um frenesi. Ela ficou atordoada com a visão e perguntou o que estava acontecendo. Atrás da horda estava um ogro enorme. Gray disse que era algo muito mais forte que um elite. Ele o chamou de Ogro General. Era o verdadeiro chefe do ninho. Com o ogro de elite guardando a saída e uma multidão de ogros bloqueando a frente, eles estavam presos. O ogro general não se moveu, mas sua presença sozinha era aterrorizante. Assim que ela ouviu que era um ogro general, Saria soube instantaneamente que não poderiam vencer isso sozinhos. Ela olhou para o ogro de elite, então sugeriu que eles eliminassem o que estava na frente deles e tentassem escapar. Ela lançou um ataque, mas ele desviou seu golpe. Ela se concentrou e atacou novamente. Ela conseguiu deixar um arranhão em seu ombro, mas para seu choque, a ferida começou a cicatrizar. Gray lhe disse que era inútil. O rugido do general aumentava a força e a cura do ogro, por isso eles se sentiam estranhamente fortes. E agora, ela estava lutando para derrubar até mesmo um deles. Gray continuou lutando. Ele confiava nela para cobrir suas costas. Ele disse que ela não precisava vencer, ele só precisava que ela lhe ganhasse tempo. Ela ficou preocupada e perguntou o que ele estava planejando. Ele disse que só restava uma opção: derrubar aquele ogro general bastardo, e ele falava sério. Um ogro com um machado derrubou a espada de Gray. Nosso protagonista ficava irritado toda vez que tentavam flanqueá-lo. O ogro tentou fazê-lo largar a espada, então ergueu seu machado para atacar. No momento, Gray estava focado em eliminar cada inimigo à sua frente, mas o ogro facilmente quebrou sua espada. Ele percebeu que ela não aguentava o poder de um ogro fortalecido. O ogro balançou o machado novamente e ele saltou bem a tempo. Ele ficou feliz por ter uma reserva, mas sabia que ela também não duraria muito. Saria percebeu sua situação e jogou sua espada extra para ele. Ele a agradeceu. Agora ele tinha 2 espadas, mas sabia que ainda não era o suficiente para eliminá-los todos. Então ele se concentrou apenas no ogro general e na horda entre eles. Ele sacou a segunda espada. Com um movimento rápido, ele cortou os ogros em seu caminho. Um deles arranhou sua bochecha enquanto atacava. Ele bloqueou o golpe enquanto o ogro tentava empurrá-lo para trás com seu machado. Ele estalou a língua, então pressionou mais forte com suas espadas. Mais ogros estavam vindo para ele. A arma do ogro general começou a brilhar, então veio seu rugido ensurdecedor. Gray estremeceu. Ele viu os ogros ficarem ainda mais fortes. Eles o atacaram novamente. Ele percebeu que o ogro general havia descoberto seu plano. Ele rugiu novamente. Gray agora entendeu. Era inegavelmente inteligente. Sua espada colidiu com o machado do ogro. Ele foi empurrado para trás, mas se forçou a apenas se mover. Ele avançou, derrubando o máximo que pôde. Ele sabia que não tinha tempo para lidar com todos eles. Inesperadamente, um ogro o atacou. Ele o segurou firmemente enquanto o outro erguia seu machado. Gray cortou o ogro agarrado em seu pescoço. Ele percebeu que eles estavam tentando desgastar suas espadas jogando-se contra ele. Enquanto lidava com isso, uma sombra pairou sobre ele. Era porque um ogro saltou e estava pronto para socá-lo. Ele bloqueou o punho usando sua espada, mas foi tão poderoso que o arremessou para longe. Gray tossiu sangue, seu corpo tremia, ele respirava pesadamente e sua espada estava estilhaçada. Ele estava agora com sua última espada. Ele não podia acreditar que tinha que enfrentar hordas de ogros e o general com apenas uma espada. E por causa de sua experiência antes de regredir, ele podia dizer, não havia como ele vencer. Ele então pensou, já que era esse o caso, ele disse à sua mestra para correr enquanto os ogros estavam focados nele. Ela estava divertida, mas não podia fazer isso, Saria respondeu. Enquanto defendia ataques, ele a questionou se ela planejava morrer por nada. Ele a assegurou de que correria atrás dela, mas ela lhe disse que não era isso. Ela tinha uma expressão sombria no rosto, até que teve um olhar resignado ao admitir que não podia mais correr. Sua perna estava cortada e sangrava muito. Gray empalideceu ao ver aquilo. Agora ele ficou sem opções. Em sua mente, ele havia voltado no tempo com um objetivo: derrotar os liquidadores. Ele balançou sua espada, pensando que sua vida poderia terminar ali mesmo. Sua última espada se estilhaçou, mas ele se recusou a desistir. Ele tentou se lembrar de como aquela força se sentia na época. Ele pensou em acessá-la novamente com um objetivo final: derrotar seus inimigos. Enquanto os ogros se preparavam para atacá-lo, ele se forçou a lembrar. Ele tentou recordar a sensação que teve naquela época. Gray fechou os olhos com força, e enquanto o último pedaço de sua espada voava bem à sua frente, ele abriu os olhos e eles brilharam e ele finalmente sentiu. Ele balançou sua espada de sombra negra, desferindo um golpe fatal em vários ogros. Névoa cobriu parte de seu rosto e sua lâmina. Saria estava confusa. Gray tinha um olhar sombrio, mas quando olhou para ela, sorriu e disse que estava tudo bem.
Com um único golpe, ele decepou várias cabeças. A espada do ogro general começou a brilhar novamente, mas em uma fração de segundo foi cortada. Saria percebeu, mas enquanto estava distraída, um ogro tentou se aproximar sorrateiramente dela. Ela percebeu que os ataques pareciam fracos. Ela comentou que eles costumavam lhe dar trabalho, mas agora ela podia cortá-los com facilidade. Ela disse que sem o impulso do general, eles não eram nada. Já era tarde da noite quando finalmente derrotaram os ogros. Gray pediu desculpas por quebrar a espada dela. Ela não se importou, especialmente porque ele salvou a vida dela. Ele a devolveu. Ela estava prestes a perguntar sobre o estranho poder que ele usou quando Gray de repente desabou. Ele caiu de bruços no chão, Saria entrou em pânico e chamou seu nome. A consciência de Gray flutuou para um reino escuro. Ele se perguntou onde estava. Tudo estava escuro como breu, exceto por uma única porta à sua frente. Ele olhou ao redor, confuso. Chamas negras então queimaram as correntes da porta. Ele reconheceu. Era o mesmo poder que ele havia acessado. Ele se perguntou se abrir aquela porta lhe daria aquele poder novamente. O pensamento o deixou inquieto. Ainda assim, ele caminhou em direção a ela, mas de repente sentiu uma presença aterrorizante atrás dele. Isso o fez congelar e recuar. Sua respiração ficou rápida e trêmula. No fundo, ele simplesmente sabia. Se ele abrisse aquela porta em seu estado atual, ele definitivamente morreria. Então, do nada, uma voz disse que ele fez a escolha certa. E assim, ele acordou sobressaltado. Ele estava ofegante, encharcado de suor. Saria se assustou. Ele finalmente estava acordado. Ele perguntou onde estava. Saria lhe disse que ele estava na enfermaria da aldeia e acrescentou que ele havia ficado inconsciente por 5 dias. Ela então admitiu que estava com medo de que ele nunca mais acordasse. Quando ele percebeu que havia ficado fora por 5 dias, soube que havia forçado demais seu corpo. Saria disse que forçar-se não descrevia bem o que ele fez, mas deixando isso de lado, ela verificou se ele conseguia se mover. Gray tentou se mover, mas rapidamente percebeu que não conseguia reunir força alguma em seu braço direito. Ele podia movê-lo com esforço, mas isso o preocupava. E se ele não pudesse mais segurar uma espada? Pior, havia um estranho hematoma nele. Parecia que alguém havia espirrado tinta preta em seu braço. Saria esperava que ele não conseguisse movê-lo bem. Gray se perguntou se ela conseguia ver a marca preta. Ele então disse a ela que não conseguia colocar força alguma em seu braço dominante. Assim como ela pensou, não cicatrizaria corretamente tão cedo. Todos os ossos de seu braço direito estavam estilhaçados. Ele ficou chocado, nem doeu. Ela explicou que usaram uma poção mágica para tratá-lo. Aquilo o atordoou. Poções mágicas eram caras. Ela lhe disse para não se preocupar. O chefe da aldeia foi quem lhes deu. Gray não conseguia entender por que o chefe daria algo tão valioso para alguém como ele. Ela perguntou do que ele estava falando, então o lembrou que ele era o herói da aldeia. Gray estava sem noção. De repente, alguém invadiu o quarto. Era o chefe da aldeia. Gray imediatamente o agradeceu pela poção, mas o chefe disse que eles deveriam ser os que o agradeciam. Com forte emoção, o chefe disse que Gray havia lutado contra um ogro general, um monstro que nem mesmo tropas reunidas de cidades próximas conseguiam arranhar. E esse tipo de monstro havia vindo para a aldeia deles. Ele apertou a mão de Gray com força e disse: se Gray não o tivesse matado, a aldeia teria sido aniquilada. O chefe explicou que sem ele e Saria não haveria poção, nem enfermaria, nem sobreviventes. Nenhum deles estaria ali conversando. Gray respondeu que ele estava exagerando, mas o chefe da aldeia insistiu. Ele sabia em seu coração que não estava. Gray pensou sobre isso. Em algum momento, ele concordou com o chefe da aldeia, porque antes de regredir, a aldeia deveria ter sido destruída pelo ataque do ogro. O chefe da aldeia lhe disse que, se ele ainda não entendesse a importância de suas ações, ele explicaria tudo em detalhes com prazer. Ele também ouviu que Gray estava planejando fazer o exame de admissão da academia, e perguntou se isso era verdade. A única resposta de Gray foi: "Ah!" Pensamentos corriam por sua mente. Ele matou o ogro uma semana antes do exame e ficou inconsciente por 5 dias, restando-lhe apenas 2 dias. Ele empalideceu ao se lembrar da jornada para a academia. Era uma caminhada de 3 dias. A cavalo levaria um dia, mas ele não tinha dinheiro para isso. Ele imediatamente perguntou ao chefe se poderia pegar um cavalo emprestado. O chefe já esperava isso, então já havia preparado o melhor cavalo da aldeia para ele. Com aquele cavalo, ele chegaria em pouco tempo. Saria brincou que, se ele não tivesse acordado naquele dia, eles o teriam levado para lá enquanto ele ainda dormia. Ela então abriu a porta. A luz do sol o fez apertar os olhos. Ele viu o cavalo esperando e uma enorme multidão ao redor, segurando faixas, agradecendo e desejando-lhe sorte no exame. Todos exibiam sorrisos brilhantes enquanto mostravam sua gratidão. Muitas pessoas vieram agradecê-lo pessoalmente. Um homem se adiantou e lhe entregou uma bolsa. Ele perguntou o que era. O homem disse que era algo que toda a aldeia contribuiu. Eles ouviram que se candidatar à Academia da União Mundial era caro. Gray ficou profundamente tocado pelo gesto. Ele sorriu e os agradeceu. Então disse que seria difícil retornar se ele falhasse no exame. Saria lhe disse para não se preocupar. Afinal, ele é o único a se candidatar à Academia da União Mundial que derrotou um ogro general. Mas Gray ainda estava preocupado com seu braço direito.
Ela o lembrou que seu braço esquerdo ainda funcionava bem. Ele assentiu. Saria disse que isso era mais do que suficiente e ele também não precisava usar aquele poder. Ele argumentou que o exame poderia não ser tão fácil. Passar com apenas um braço não parecia simples. Saria o tranquilizou. Ela disse que ele definitivamente se destacaria, e os examinadores reconheceriam sua força. Ela estava confiante. Com plena convicção, ela lhe disse: "Você vai passar." Ele agradeceu e disse que, com ela dizendo assim, ele não tinha escolha a não ser passar. Em sua vida passada, a aldeia havia sido destruída, mas agora ainda estava de pé. Gray percebeu que o mundo não era mais o mesmo, e isso significava que o futuro poderia mudar, tudo, graças ao seu poder, e agora ele estava pronto para ir. Eventualmente, ele chegou a tempo. Ele até agradeceu ao cavalo por levá-lo até lá. Ele olhou para a frente e viu uma cidade cercada por um lago. Ele finalmente chegou à Academia da União Mundial. Na arena, o anfitrião anunciou que começariam a distribuir os bilhetes do exame. Até que o processo fosse concluído, todos os examinados deveriam permanecer dentro da arena central. Havia muitas pessoas, mas apenas 20 passariam. Alguém mencionou que o número de candidatos aprovados muda a cada ano. Às vezes 50 conseguem, outras vezes apenas um. O anfitrião então chamou a professora Ariel para a frente. Ela entrou e começou a distribuir os bilhetes do exame imediatamente. Ela instruiu os examinados a pegar o papel que apareceria diante deles. Ela então estalou os dedos. Uma luz dourada preencheu a arena. Um papel surgiu à frente de cada examinando. Gray era o número 513 do curso de esgrima. Ele percebeu que todos os outros também tinham os seus. Ela explicou que veriam apenas o número do curso e os tranquilizou, pois era assim que se fazia anualmente. Deu um leve sorriso. Depois disse que a Academia da União Mundial não julga por idade, gênero, nacionalidade ou status social. Isso incluía até os nomes. Nada disso importava para a academia. Ela acrescentou: somente quem passasse no exame e ganhasse o direito de cruzar a ponte teria o nome solicitado. E mesmo assim, poderiam dar um falso se quisessem. Gray ficou confuso. Mesmo deixando a espada na estalagem, seu papel ainda o colocava no curso de esgrima. Isso o deixou curioso sobre o sistema que usavam. Então, a professora Ariel explicou que os cursos eram atribuídos com base na aparência. Ela disse que se tivesse errado o curso de alguém, deveriam levantar a mão. Os examinados ficaram atônitos. Não podiam acreditar que ela os havia classificado apenas olhando, especialmente com tanta gente. Alguns deles supuseram que ela já os havia pesquisado. Outros pensaram que talvez ela usasse algum tipo de magia de leitura mental. Mas depois de um tempo, ninguém levantou a mão. Então ela concluiu que ninguém havia sido mal atribuído. Em seguida, anunciou os horários dos exames. Ela disse a todos para verificarem seus bilhetes. O papel de Gray indicava que ele estava agendado para o primeiro dia, às 11 da manhã. Ele não gostou. Esperava um pouco mais de tempo para o braço se recuperar. A professora Ariel os lembrou que era um exame prático de uma única chance. Se chegassem atrasados, eles seriam desqualificados, sem exceções, sem reagendamentos. Gray segurou o braço, pensando que ainda não conseguia usar muita força. Ele orou silenciosamente para que melhorasse um pouco até amanhã. O dia seguinte chegou. Ele estava em apuros porque não havia curado nada. Não teve escolha a não ser fazer o exame com o braço ainda daquele jeito. Foi chamado à entrada da arena. Respirou fundo e lembrou-se de não ser pessimista sobre isso. Ele avaliou que seu braço esquerdo ainda estava funcional e podia mover o direito até certo ponto. Usou o tempo que lhe restava para observar os movimentos do examinador e encontrar uma abertura. O examinador disse ao examinando para fazer o primeiro movimento. O examinando avançou contra o examinador. Seus golpes eram pesados, mas o examinador apenas se esquivou para evitá-los. O examinando gritou que ainda não havia terminado. Ele agarrou a espada com as duas mãos e a brandiu. O examinador a bloqueou usando apenas uma mão. Ao ver isso, o espírito do examinando foi esmagado. O professor então avançou contra ele e o arremessou para longe com apenas um golpe. O rapaz caiu de costas e o examinador concluiu seu exame. Ele foi instruído a pegar sua arma e sair do local. Ao ver isso, um pequeno sorriso se formou no rosto de Gray. Ele já sabia, estava completamente acabado. Não havia a menor chance de ele vencer. Não muito depois, o examinador chamou seu número. Enquanto caminhava em sua direção, não conseguia acreditar que teria que lutar contra alguém que havia derrubado um homem 2 vezes maior que ele, usando apenas um braço. Gray foi instruído a fazer o primeiro movimento. Sentia que não tinha chance, mas decidiu fazer o que pudesse. Ele avançou. Lembrou-se do que Saria lhe dissera, que uma espada não é brandida apenas com os braços, mas que ele precisava canalizar o poder gerado por todo o seu corpo através dos braços. Mesmo que seu braço direito estivesse sem força, ele pensou em impulsionar a força através de seus outros músculos. Ele brandiu sua espada e o examinador se abaixou para evitá-la. Gray estava nervoso, pois não podia lutar da maneira que costumava. Ele pensou que, se brandir uma espada sem força no braço fosse tão fácil, ninguém se daria ao trabalho de treinar o corpo em primeiro lugar. O examinador contra-atacou. Foi então que Gray ficou confuso. Como a espada do instrutor era meio lenta, ele conseguiu bloqueá-la. Ele podia perceber que o examinador tinha um poder insano, mas sua velocidade e técnica nem se aproximavam das de seus mestres. Ele acreditava que, se confiasse na esgrima que aprendera com ela, talvez pudesse compensar a diferença na força do braço.
Os olhos de Gray se aguçaram e ele pensou. Se fosse esse o caso, ele se moveu de acordo e ficou certo de que o examinador era lento e não era tão forte quanto pensava. Ele se lembrou das palavras de sua mestra de que ele definitivamente passaria. Suas espadas se chocaram e ele conseguiu dominar o examinador. Foi quando ele começou a ter fé de que conseguiria. A luta de espadas continuou. Embora Gray tivesse visto a esgrima do examinador, ele avançou contra ele e o professor se esquivou, o que levou Gray a pensar que a diferença de poder era grande demais para quebrar sua forma. Isso o fez perceber que não era fácil vencer com apenas uma mão, afinal. Dito isso, enquanto continuavam a lutar, os movimentos do examinador estavam se tornando mais rudes. Enquanto Gray tinha um movimento arriscado em mente, ele encontrou o momento certo e o atraiu para si. O examinador atacou, e era isso que ele queria, que ele fizesse um golpe bem aberto. Ele transferiu seu peso para o pé direito, sabendo que isso deixaria uma abertura. Ele também sabia que a maioria dos oponentes optaria por um golpe grande e óbvio. Inesperadamente, Gray já estava atrás do examinador. O examinador foi pego de surpresa. Nosso protagonista sabia que, por maior que fosse a diferença de poder, se ele conseguisse ficar por trás, então seria capaz de derrotá-lo. Mas eles foram subitamente ordenados a parar. A ponta de sua espada estava a apenas 1 centímetro das costas do examinador. Gray se perguntou se a partida realmente havia terminado. Ele achou que era um pouco cedo para parar ali. O outro examinador anunciou que o tempo limite para ele havia sido atingido. Seus olhos se arregalaram quando o resultado foi anunciado. Foi um empate. Gray tinha certeza de que não conseguiria. Seu aperto na espada afrouxou, como se seu corpo simplesmente tivesse desistido. Ele deixou a arena sentindo-se para baixo porque havia dado tudo de si para passar. Ele também sabia que, se não conseguisse vencer o examinador, as coisas seriam difíceis para ele. Ele espera que seu braço cure no próximo ano, então fará o exame novamente. Antes de partir, ele olhou para ele uma última vez e expressou um agradecimento. Uma semana depois, na sala de reuniões 53 da Academia da União Mundial, o diretor da academia perguntou aos professores suas opiniões sobre os candidatos, agora que haviam terminado todos os exames. Um deles expressou que estava exausto. Um professor mais velho afirmou que o método de todos observarem juntos era bastante ineficiente e sugeriu dividir a carga de trabalho no próximo ano. Outro professor defendeu que não podiam se dar ao luxo de ignorar um talento simplesmente para facilitar as coisas para si mesmos. O diretor suspirou e apontou que havia pedido para ouvir suas opiniões sobre os examinados e não sobre o sistema. Ele começou com os examinados do curso de esgrima. Perguntou quem havia passado. Eles observaram as telas e um dos professores afirmou que, como sempre, aqueles que venceram os examinadores passaram, e o restante seria baseado na qualidade que mostraram e como se mantiveram durante o limite de 15 minutos. Ele perguntou aos outros instrutores do curso de esgrima o que eles pensavam. Um professor respondeu que, além daqueles que venceram o examinador, o candidato número 582-753 se destacou. A outra pessoa sugeriu que eles mantivessem assim, já que mesmo que outros se juntassem, não conseguiriam acompanhar na aula. O professor concordou e perguntou se alguém pensava o contrário. A reunião continuou. Eventualmente, o diretor concluiu que haviam confirmado os candidatos aprovados para o curso de esgrima. Mas então alguém perguntou sobre o candidato número 513. O diretor olhou para quem falava. Era a professora Ariel. Ela perguntou o que eles pensavam sobre o candidato 513. Todos olharam para a tela. Um professor chamou o 513 de um rapazinho. Quando assistiram, parecia que ele ia vencer. Mas se ele dependesse de armar armadilhas apenas para vencer o examinador, as coisas seriam difíceis para ele. Eles observaram que a técnica era boa, mas sua força era insuficiente, e parecia que ele estava em desvantagem desde o início. O professor de cabelo castanho com bigode expressou que ele não era bom. Todos concordaram. A professora Ariel ficou sem palavras. Ela não conseguia acreditar que tantos haviam assistido e, ainda assim, nenhum deles havia notado. Ela pensa que se todos são cegos, então ter todos para observar juntos é um desperdício. No dia seguinte, Gray segurava seu bilhete de exame. Os resultados do curso de esgrima seriam finalmente anunciados. Apenas 6 pessoas passaram. Todos esperavam nervosamente. O primeiro a ser chamado foi o candidato número 5. Assim que seu número foi chamado, seu bilhete de exame queimou. Em seguida, veio o candidato 217. Os próximos foram os números 432 e 615, depois 753 e 925. Foi isso. Gray parecia arrasado quando seu número não foi chamado. Os candidatos aprovados foram instruídos a atravessar a ponte e finalizar a matrícula até o final do dia. Gray estava cabisbaixo enquanto outros ao seu redor aplaudiam os aprovados. Ele tinha um olhar de coração partido após falhar. Então veio outro anúncio, a admissão especial Olho Divino. Apenas alguns segundos depois, o número de Gray foi chamado e seu bilhete de exame queimou em chamas azuis. Todos ao seu redor ficaram chocados. Gray ficou paralisado, completamente confuso. Pessoas na multidão começaram a zombar. Era a primeira vez de Gray ouvindo sobre essa admissão especial. Alguns disseram que a academia devia ter trapaceado. Eles alegaram que a Academia da União Mundial havia chegado a um novo patamar de decadência. Gray os ouviu. Ele estava confuso, pois não tinha conexões. Ele se perguntou se seu mestre havia feito algo, mas não tinha ouvido nada.
Um velho repreendeu a multidão por falar assim sobre a admissão do olho divino. Ele disse que era uma categoria prestigiosa que produziu heróis por séculos. A multidão não acreditou. Eles disseram que só era respeitada há muito tempo. Apontaram as recentes escolhas do olho divino, Amy White, Bella Albright, Lick Muller e Jacob Bloomfield, e os chamaram de fracassos. Até os candidatos atuais tinham ouvido as histórias, mas Gray sabia melhor. Aqueles 3 faziam parte da força principal que lutou contra o liquidatário. Agora seu nome estava ao lado dos deles. Um anúncio foi feito na academia de que a cerimônia de entrada começaria em 30 minutos. Assim que os alunos terminassem de se trocar, foram convidados a se reunir na praça, em frente ao escritório principal. O uniforme deles tinha um caminho preto com o símbolo da academia gravado. Nosso protagonista parecia elegante. Alguns alunos chegaram cedo à praça, mas não tinham certeza se era o lugar certo, já que nada estava montado ainda. Um homem veio correndo em direção a eles e pediu desculpas pelo atraso, dizendo que houve uma confusão. Ele pediu aos alunos para recuarem um pouco para que ele pudesse colocar as escadas naquele local. Os alunos se moveram e perguntaram se onde estavam era aceitável. O homem disse que estava perfeito. Então ele se ajoelhou. Os alunos ficaram confusos. Ele tocou o chão e um grande círculo mágico apareceu. O chão começou a se mover. Os alunos ficaram de queixo caído. Eles ficaram chocados ao ver uma estrutura completa surgir bem na frente deles. O homem pediu desculpas novamente pelo atraso e disse que poderiam sentar onde quisessem. Os alunos estavam claramente maravilhados. Eles perceberam que era magia de teletransporte, mas não conseguiam acreditar que algo tão grande pudesse ser teletransportado. Gray sentou-se pensando que a escola provavelmente queria que a cerimônia fosse realizada em um lugar onde o edifício pudesse ser visto. Para ele, parecia um uso extravagante de magia de teletransporte. Ele definitivamente parecia animado depois de perceber o quão poderosa era a Academia da União Mundial. Os alunos notaram que havia muitos assentos, apenas 30 alunos foram aceitos, então parecia desnecessário ter tantos. A garota com quem ela estava falando ficou surpresa por não saber o porquê. Ela se desculpou explicando que, além do treinamento de espada, ela não havia estudado muito mais. A garota se ofereceu para explicar. Ela disse que, como o nome sugere, a academia reúne os melhores alunos de todo o mundo. Então ela apontou para algo no céu. A outra garota ficou chocada ao ver aeronaves e dragões voando acima. Ela perguntou o que eram aqueles. Gray ficou surpreso ao ver o dirigível mágico, Strato Queen. Ele já havia embarcado nele uma vez antes, quando se juntou ao esquadrão de subjugação do liquidatário. Dizia-se que era um dos maiores dirigíveis do mundo. Ele não conseguia acreditar que o usaram apenas para uma cerimônia de entrada. A Academia da União Mundial definitivamente superou todas as expectativas de Gray. O dirigível pousou e os alunos desceram. Agora todos estavam presentes, a cerimônia de entrada poderia começar. Eventualmente, o discurso do diretor havia terminado. Gray parecia entediado. Em sua mente, a cerimônia de entrada não era diferente de uma normal. A próxima parte do programa são as saudações dos melhores alunos de cada curso. Leonhardt, o melhor aluno do curso de esgrima, foi chamado à frente. Enquanto ele se levantava de seu assento e seguia para o palco, os alunos fofocavam sobre ele. Eles ouviram que ele derrotou o examinador em um instante durante o exame de entrada. Alguns até disseram que ele é tão bom quanto qualquer um dos professores quando se trata de esgrima. Este aluno é Leonhard Appius. Gray o observou. Antes de chegar ao microfone, ele confirmou com os diretores se tinha permissão para falar livremente. Eles responderam que sim, e ele os agradeceu. Então ele afirmou que tinha uma queixa que gostaria de fazer à academia. Antes de continuar com isso, ele cumprimentou seus colegas estudantes e todos aqueles que foram admitidos na academia de forma adequada. Ele afirmou que é uma honra ser admitido na academia com o resto deles. Ele lhes disse que deveriam se formar como indivíduos capazes de fazer contribuições significativas para o mundo, então os encorajou a trabalhar juntos. Ele acrescentou que estava ansioso pelos dias em que poderiam almejar alto juntos como estudantes da prestigiosa Academia da União Mundial, mas expressou que há entre eles aqueles que não merecem estar ali. Ele perguntou à professora Ariel se estava correto. Isso a pegou de surpresa. Ela afirmou que todos os alunos ali passaram nos rigorosos exames, e embora possam não ser tão fortes quanto ele, ela não acha que seja uma ideia sábia excluí-los. Então ela perguntou por que ele estava perguntando isso a ela. Leonhardt a encarou enquanto dizia que não estava falando sobre aqueles que foram admitidos passando nos exames corretamente. Ele afirmou que o que ele queria dizer eram os alunos que ela colocou pela porta dos fundos, na admissão especial do Olho Divino. Então ele desafiou o aluno que foi especialmente admitido a se mostrar e ordenou que ele devolvesse seu uniforme e deixasse a academia. A tensão preencheu o ar. Gray não conseguia entender por que ele era tão hostil. Então ele se lembrou que Leonhardt estava sentado bem ao lado dele. Ele ficou aliviado por ele não conhecer seu rosto. Ele estava pensando que não se envolveria se não desse um passo à frente. A professora Ariel reconheceu que os alunos daquele ano eram bastante animados. Leonhardt sentiu que ninguém o estava levando a sério. Ele a chamou e disse para ela parar de deixar os alunos entrarem pela porta dos fundos. Ela não disse muito a princípio. Então, em um piscar de olhos, ela se inclinou e sussurrou em seu ouvido, perguntando se ele realmente achava que era mais forte que aquele garoto. Seu movimento foi tão inesperado que chocou toda a arena. Leonhardt foi pego de surpresa. Ele cerrou os dentes. Ele disse que sim, então perguntou se ela estava tentando provar que ele estava errado.
A professora Ariel gostou de sua confiança e sugeriu uma aposta. Isso despertou seu interesse. Ela apostou tanto seu emprego quanto a admissão do garoto. Gray estava confuso com tudo o que estava acontecendo. Leonhardt se virou para a professora Ariel e perguntou se ela estava tentando fazê-lo lutar contra o garoto da admissão especial. A professora Ariel respondeu calmamente que nunca faria algo tão chato. Ela acrescentou que se Gray fosse com tudo, Leonhardt estaria morto. Como uma professora responsável, ela disse que nunca colocaria suas vidas em perigo. As veias de Leonhardt saltaram de raiva. Ele se sentiu insultado. Mas ela simplesmente disse que estava apenas afirmando fatos. Em vez disso, ela sugeriu uma opção mais segura, uma aposta envolvendo monstros. Ela disse que Leonhardt era melhor em lutar contra monstros do que contra pessoas de qualquer forma. Ele a encarou, mas admitiu que ela o conhecia bem. Ele perguntou qual era a aposta real. Ela explicou de forma simples. Cada um deles lutaria contra um monstro que ela escolhesse. Os monstros ficariam mais fortes a cada rodada. Quem falhasse em derrotar seu monstro primeiro perderia. As apostas. Se Gray perdesse, a professora Ariel se aposentaria e os alunos de admissão especial seriam expulsos. Mas se Leonhardt perdesse, ele teria que fazer o que ela mandasse. Então ela perguntou se ele topava. Leonhardt queria saber que tipo de monstros eles enfrentariam. Ele estava confiante em suas habilidades, mas não queria se envolver em nada estranho. Depois de pensar por um momento, ela revelou o primeiro alvo, um ogro general. Então ela perguntou provocadoramente se era muito fácil para ele. A turma inteira ficou atônita, mas Gray não reagiu. Em vez disso, ele estava curioso para saber por que ela escolheu aquele monstro. Leonhardt, por outro lado, estava furioso. Ele gritou que um ogro general não era algo que uma pessoa pudesse derrotar sozinha. A professora Ariel esclareceu que eles não precisavam fazer isso imediatamente. Eles teriam um ano inteiro. Leonhardt explodiu. Se alguém pudesse derrotar um monstro de nível de desastre sozinho em apenas um ano, as pessoas não estariam sofrendo em primeiro lugar. Ele gritou para ela escolher algo mais realista. Tentando recuperar o fôlego, ele fez uma pausa e então percebeu o verdadeiro plano dela. Ele acreditava que ela estava propositalmente escolhendo algo impossível apenas para que não houvesse um vencedor claro, mas com confiança, ele declarou que não iria participar. Ariel sorriu e acrescentou uma última condição. Se a partida terminasse em empate, então Leonhardt seria considerado o vencedor. Basicamente, se Gray falhasse em derrotar o ogro general, ela seria demitida e todos os alunos especiais seriam expulsos. Ela perguntou o que ele achava disso. Ele olhou para ela como se ela fosse louca. Ele não conseguia se livrar da sensação de que a aposta já estava contra ele. Ela tomou seu silêncio como um acordo. Apenas para deixar claro, ele disse que era melhor que não fosse um ogro general enfraquecido ou algo assim. Ela respondeu calmamente, claro. Então, com um movimento de sua mão, uma pena apareceu do nada. Ela disse a ele que os termos já estavam escritos em um contrato mágico e ele poderia assiná-lo se não tivesse objeções. Ele leu o contrato e decidiu seguir em frente. Ainda assim, ele teve que perguntar, ela realmente acreditava que o garoto poderia vencer? A resposta dela foi vaga. Ela disse, quem sabe? Então ela voltou silenciosamente para seu assento. Os outros professores sussurravam entre si, perguntando o que havia de errado com ela. Alguns pensaram que ela estava apenas usando a aposta como desculpa para se aposentar. Não era tão improvável. Ela já havia passado do auge, afinal. Gray não tinha escolha agora. A aposta era oficial. Mas algo o incomodava. Porque ela incluiu aquele que ele derrotou antes da matrícula quando ela disse que o prazo era de um ano inteiro. Ela então observou nosso protagonista em silêncio. Gray percebeu que a aposta já estava selada no momento em que começou. Enquanto ele a encarava, ela colocou um dedo nos lábios dizendo-lhe para ficar quieto. Foi então que Gray soube, ela jogou sujo. Eventualmente, a cerimônia de abertura terminou e todos foram para suas classes designadas. A primeira matéria foi magia básica. Foi surpreendente para alguns que a aula começasse logo no primeiro dia. Mas como alunos da academia, eles tinham que entender que cada dia importava. O professor começou a lição ensinando como usar magia. Era o tópico mais básico. Ele explicou que o corpo possui uma energia oculta chamada éter, guiando-a através dos circuitos mágicos do corpo. Ele continuou escrevendo e explicando no quadro. Gray estava naquela aula. A princípio estava preocupado que não conseguisse acompanhar, mas descobriu que já conhecia essa lição do campo de treinamento. Até agora tudo bem. Mas havia um grande problema. De todas as classes possíveis, ele acabou na mesma que Leonhardt. Ele orou silenciosamente para que Leonhardt não descobrisse que ele era o aluno de admissão especial Olhos Divinos. O professor notou Gray parecendo desinteressado. Ele o repreendeu por já estar olhando para o lado, apenas 5 minutos após o início da palestra. Gray ficou chocado por ter sido pego com apenas um relance, mesmo estando sentado lá no fundo da sala. Ele rapidamente pediu desculpas. O professor o desafiou. Se ele parecia tão confiante assim, por que não provar isso na frente de toda a turma? Ele até o provocou, esperando que ele fosse capaz de usar magia básica. Gray explicou educadamente que, como estavam no curso de esgrima, ele pensou que não haveria problema se não pudessem usar magia. O professor respondeu que, mesmo que você use principalmente uma espada em combate, ainda é muito importante compreender os fundamentos da magia, no mínimo para conseguir coordenar-se com os magos. Conhecer feitiços básicos e entender como eles funcionam é algo essencial. Gray não esperava que o professor desse a mesma explicação que a do campo de treinamento. Ele se perguntou se o feitiço que iriam aprender também seria o mesmo.
Então ele perguntou se eles iriam aprender a bala de éter. O professor ergueu uma sobrancelha e perguntou se ele já conseguia usá-lo. Gray respondeu que sim. Ele se sentiu aliviado. Pelo menos o doloroso campo de treinamento não tinha sido em vão. Vendo uma oportunidade, o professor decidiu organizar uma partida. Ele sabia que Leonhardt, a quem ele chamava de Leon, também conseguia usar a bala de éter. Leonhardt confirmou isso. Ele acrescentou que mesmo antes de entrar na academia, ele já havia treinado tanto em esgrima quanto em magia, o que em sua opinião tornava arriscado para outro estudante lutar sério contra ele. Mas o professor não estava preocupado. Ele disse que mesmo que houvesse uma grande diferença de habilidade, eles estariam apenas usando balas de éter. Não era como se alguém fosse morrer. E ele também não planejava pedir a Leonhardt para se conter. Então o professor soltou uma bomba. Ele revelou que Gray era o estudante do Olho Divino daquele ano. Todos se viraram para encarar Gray. Ele sabia que estava em apuros agora. O professor sorriu como um demônio, enquanto expunha toda a situação. Leonhardt respondeu friamente. Ele disse que mostraria a Gray como as coisas realmente funcionavam e que tipo de lugar a academia de fato era. Leonhardt olhou fixamente para Gray e disse para ele dar um passo à frente. Eles ficaram frente a frente. O professor explicou que assim que ele desse o sinal, eles disparariam suas balas de éter um contra o outro. Gray havia treinado em magia por apenas alguns dias durante o campo de treinamento. E mesmo que o professor tenha dito que não seria fatal, ele sabia que provavelmente não sairia ileso. O professor deu o sinal para começar. Leonhardt estava determinado a provar o quão mais forte ele era. Gray não teve escolha. Ele decidiu simplesmente ir em frente e atacar. Leonhardt liberou uma pequena esfera de luz azul bebê, mas quando Gray lançou seu feitiço, uma grande esfera azul brilhante se formou à sua frente. O momento seguinte deixou todos atônitos, com os rostos completamente congelados. Até nosso protagonista estava em total descrença. A bala de éter de Gray superou a de Leonhardt. Isso fez Leonhardt gritar de dor. O professor interveio imediatamente e formou uma barreira à frente de Leonhardt para protegê-lo. Ele sentiu um grande alívio por tê-lo salvo, mas, para a surpresa de todos, a barreira se quebrou. Ela se estilhaçou completamente e arremessou Leonhardt para longe. Emitiu uma poderosa rajada de vento e uma luz ofuscante. Outros estudantes foram afetados por aquilo. Leonhardt soltou um grito alto ao cair no chão. O professor correu para o seu lado e perguntou se ele estava bem. Leonhardt se levantou e disse que estava perfeitamente bem. O professor soltou um suspiro de alívio. Em seguida, ele olhou para Gray. Percebeu que, se a barreira não tivesse enfraquecido o impacto, Leonhardt poderia ter morrido. E ainda mais chocante, nenhum dos professores conseguia produzir uma bala de éter tão poderosa. Ele se virou para Gray e perguntou: "O que você acabou de fazer?" Gray estava confuso. A bala de éter de Leonhardt parecia tão fraca, nem mesmo parecia o mesmo feitiço. Aquilo o fez realmente se questionar. Será que a bala de éter que ele aprendeu durante seu tempo no esquadrão de subjugação era diferente daquela ensinada na academia? Ele perguntou se talvez tivesse usado o feitiço errado. O professor disse que não. Era definitivamente uma bala de éter. Mas ele acrescentou que a qualidade da de Gray era diferente. Não era feita de éter comum, era éter super comprimido. Os outros estudantes nunca tinham sequer ouvido falar disso antes. O professor admitiu que era um tipo de poder que até eles tinham dificuldade. No entanto, de alguma forma, Gray não apenas o produziu, mas o transformou em um feitiço. Ele disse que não havia mais ninguém em toda a academia que pudesse realizar tal feito. Os estudantes começaram a sussurrar entre si. Era a primeira vez que viam uma bala de éter tão poderosa. Alguns deles agora acreditavam que a admissão por Olho Divino existia exatamente por essa razão. Outros disseram que Gray deveria ter sido colocado no curso de magia desde o início, em vez de ser admitido como um caso especial. Mas na mente de Gray, algo não parecia certo. Todos os feitiços que ele aprendeu no campo de treinamento do esquadrão de subjugação eram assim. E mesmo entre seu grupo, ele não era considerado particularmente talentoso. Ele perguntou ao professor se estava apenas brincando, pois com prática suficiente, qualquer um deveria ser capaz de fazer algo assim. O professor caiu na gargalhada. Gray ficou confuso, especialmente quando o professor riu ainda mais alto. Então, do nada, o professor o agarrou pelos ombros, invadiu seu espaço pessoal e disse para ele se transferir para o curso de magia. Ele até se ofereceu para interceder pessoalmente por ele. Segundo o professor, Gray era mais talentoso em magia do que em esgrima. Gray recusou educadamente, dizendo que sempre lhe disseram que ele não era bom em magia. O professor olhou para ele como se aquela fosse a piada mais engraçada de todos os tempos. Ele não conseguia acreditar que Gray, alguém que entendia a técnica de compressão de éter bem o suficiente para criar éter super comprimido, pensava que lhe faltava talento. Ele chamou Gray de um gênio que surge uma vez a cada geração, alguém que até a academia chamaria de prodígio. Ele acrescentou que quem quer que lhe tenha dito que não tinha talento mágico claramente não sabia do que estava falando. Então perguntou novamente: Gray tinha certeza de que não queria mudar para o curso de magia? O professor era conhecido por raramente fazer elogios, então os estudantes ficaram atônitos. Não conseguiam acreditar que ele estava elogiando alguém tanto assim. Ele continuou pressionando Gray, dizendo que se alguém como ele não estudasse magia, seria uma perda para o mundo, e até chamou isso de um crime contra a própria magia. Gray soltou uma risada nervosa. Então algo se encaixou. Ele de repente se lembrou de onde realmente tinha ouvido falar sobre a técnica de compressão de éter antes.
Em sua vida anterior, de volta ao campo de treinamento, alguém uma vez explicou que nos tempos antigos, as pessoas nem sequer sabiam que Ood, também chamado de força vital, existia. Por causa disso, lançar magia de forma adequada era incrivelmente difícil. Eles tinham que continuar comprimindo éter dentro de seus corpos e esperar que um pouco dele se misturasse com Odd por acaso, apenas para criar um feitiço utilizável. Uma mulher com cabelos azul bebê e olhos dourados havia chamado esse processo de risível. Agora, no presente, Gray perguntou ao professor se ele já tinha ouvido falar de Odd. O professor pareceu bastante confuso. Aquela reação confirmou. Este mundo ainda não sabia de sua existência. Gray percebeu algo grande. O que ele havia aprendido no esquadrão de subjugação era conhecimento do futuro, e ele sabia que tinha que ter muito cuidado com quem contaria. O professor trouxe o assunto de volta e perguntou novamente se ele estava disposto a se transferir para o curso de magia. Gray fez uma reverência adequada e pediu desculpas. Ele explicou que amava espadas. Por mais grato que fosse pela oferta, ele teve que recusar. O professor aceitou sua decisão, mas disse a Gray que se ele mudasse de ideia, seria bem-vindo para procurá-lo a qualquer momento. Gray agradeceu sinceramente. Então o professor disse para ele voltar ao seu lugar. Ele também acrescentou que de agora em diante não repreenderia Gray por parecer entediado na aula, ou mesmo por sair mais cedo, porque sabia que aquela palestra era muito básica para alguém como Gray. Os outros estudantes ficaram bastante impressionados. Enquanto isso, Leonhard o observava de perto. Ele apertou o peito. Suas bochechas ficaram ligeiramente rosadas, enquanto ele olhava para Gray com uma profunda admiração. Ele até o chamou de Lord Gray. Gray sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era honestamente um pouco assustador. Mais tarde naquele dia, Gray recebeu uma carta da professora Ariel pedindo para ele ir ao escritório dela depois da aula. A convocação repentina o pegou de surpresa. Ele se perguntou se tinha algo a ver com o professor Carlos. Ele imaginou que ela também poderia estar planejando recomendar que ele mudasse para o curso de magia. Quando chegou ao escritório dela, ele parou em frente à porta. Antes que pudesse bater, a professora Ariel chamou de dentro, dizendo que não estava trancado. Ele entrou, mas então foi subitamente atacado. Ele rapidamente sacou sua espada e bloqueou o ataque com grande facilidade. A garota que o atacou ficou atordoada. Gray percebeu que reagiu puramente por instinto, mas ainda queria saber por que ela o atacou. Então ele a olhou bem no rosto e ficou chocado. Ela parecia familiar, como alguém que ele já tinha visto antes. Alguém do outro lado da mesa disse que ele se saiu muito bem. Era a professora Ariel, e Gray acabara de provar que seus olhos estavam certos. O homem ao lado perguntou se Bella não estava se contendo. Ele precisava confirmar se ela havia recebido uma instrução de Ariel para pegar leve. Seus movimentos eram impecáveis, mas ter sua espada derrubada de sua mão tão facilmente era algo antinatural. Ao ouvir o nome dela, Gray confirmou que ela realmente era Bella Albright. Ela era a grande feiticeira. Ariel não conseguia acreditar que aqueles dois homens estavam falando sério. Ela sugeriu que, se eles não conseguiam dizer se Bella estava se contendo ou não, deveriam renunciar como professores. O professor respondeu que estavam apenas brincando. Como ele perdeu, ele lhe deu as moedas. Gray teve que perguntar o que eles estavam fazendo. Ariel respondeu que estavam apostando se ele conseguiria ou não repelir o ataque surpresa de Bella. E graças a ele, ela ganhou uma boa quantia em dinheiro. Então ela jogou a parte dele. O queixo de Gray caiu ao ver a moeda de ouro. Valia uma fortuna. E o outro professor começou a dizer que era exatamente como ela havia dito. Eles notaram que daquela troca anterior, Gray deliberadamente não usou seu braço dormente, quase como se estivesse tentando proteger seu braço imóvel. Um professor especulou se era devido a alguma lesão. Outro pensa que em vez de uma aparente lesão física nos músculos, era mais como um tipo de ferida mais profunda. O professor concordou que uma simples lesão não causaria aquilo. Gray não conseguia acreditar que eles podiam perceber isso apenas olhando. Os professores responderam que, se não pudessem perceber tanto, não seriam professores na academia. Embora a professora Ariel já estivesse ciente disso durante o exame. A professora Ariel disse a eles para irem embora agora que entendiam. Ela lhes disse que ele era seu aluno e que não o entregaria. Os professores admitem que Gray tem potencial, mas se a ferida não cicatrizar, ainda significa que ele falhou em atender aos padrões de admissão da academia. Antes de partirem, disseram-lhe para ter isso em mente, e então se foram. Agora que os incômodos estavam fora do caminho, a professora Ariel trouxe à tona o tópico sobre magia. Eles tiveram uma conversa enquanto tomavam chá. Ela ouviu dizer que ele usou éter super comprimido na aula do professor Carlos. Ele não esperava que ela já soubesse. Ela respondeu que ele veio ao escritório dela e pediu para ela entregar Gray ao curso de magia. Obviamente, ela recusou porque, para ela, ele é mais adequado para empunhar a espada do que para a magia. Nosso protagonista não esperava ouvir isso dela. Ela acrescentou que ele não parece ser bom em compressão de magia e não mostrou sinais de tê-la praticado. Ele ficou impressionado por ela simplesmente saber apenas olhando. Por causa disso, ele decidiu não mentir. E era exatamente como ela disse. Ela perguntou que tipo de truque ele usou. Ela prometeu não divulgar a ninguém e lhe daria uma recompensa. Ela realmente precisa saber, pelo bem de Bella. Ele quase foi chamado de feiticeira. A professora Ariel explicou que Bella era um gênio quando se tratava de teoria da magia. Ela está longe de ser a melhor em empunhá-la.
Por alguma razão, ela simplesmente não consegue usar bem a técnica de compressão de éter. É por isso que ela não consegue criar éter super comprimido. Gray ouviu antes que Bella era uma late bloomer. Então a professora Ariel continuou a dizer que, pelo que ouviu do professor Carlo, quando Gray usou o super comprimido, ele não parecia ter comprimido nada. Então, se houver uma maneira de usar éter super comprimido sem realmente comprimir éter, então Bella não terá que ser enviada ao professor Varian. Gray reconheceu aquele nome. Ele perguntou se ela se referia ao professor Varian Bradley. Ela percebeu que ele o conhecia. Bem, é impossível não conhecê-lo porque ele é extremamente infame. Afinal, ele conduziu inúmeros experimentos em humanos, assassinando muitos no processo. Além disso, ele causou desastres mágicos que resultaram na morte de dezenas de milhares de pessoas. Ele é o pior criminoso mágico da história. Gray ficou surpreso que ele ainda não tivesse sido pego naquele período. A professora Ariel compartilhou que, se Bella não conseguir criar éter super comprimido até o final do ano, ela será enviada a ele e passará por uma cirurgia. Ele ficou surpreso ao ouvir aquilo, porque era uma ideia tão ruim. A professora Ariel concordou. Embora a cirurgia fosse sob o pretexto de aprimorar suas habilidades mágicas, na verdade, era experimentação humana. Não foi tornado público, mas há rumores de que, por causa dele, algumas pessoas morreram enquanto outras ficaram completamente destruídas. Bella disse que era perigoso e assustador, mas ela seria expulsa até o final do ano se não conseguisse usar éter super comprimido. A professora Ariel expressou que, honestamente, desejava que ela largasse a academia em vez de ter aquele homem mexendo com seu corpo. A magia que Gray conhecia era um saber que ainda não existia naquela época. Se ele lhes contasse, poderia acabar mudando o curso da história. Ele viu Bella tremendo, e isso o fez recordar seu encontro passado com o Liquidator e o quão impotente ele se sentiu. Ele percebeu que não havia razão para compartilhar quando aquele inferno que as pessoas chamam de futuro é muito melhor se for mudado. Ele respondeu que entendia e prometeu ensiná-la a usar éter super comprimido ao anoitecer na arena. Ele escreveu algumas anotações no quadro. Era tudo o que ele sabia sobre magia, e ele os lembrou de sua promessa de não contar a ninguém o que ele acabara de compartilhar. A professora Ariel o assegurou disso. Eles até assinaram um contrato mágico, e se o quebrassem, morreriam. Ele perguntou o que eles achavam do que ele acabara de compartilhar. A professora Ariel admitiu que apenas aprender sobre OD a deixou boquiaberta, mas o conhecimento de magia que ele revelou estava muito além disso. Bella respondeu que era breve, mas bem organizado. Para ela, parecia que estava ouvindo uma aula de magia de centenas de anos no futuro. E apenas ouvir sua explicação definitivamente avançou a história da magia em 100 anos. Em sua cabeça, ele respondeu que era da palestra dela dali a 10 anos. Mas ele entendeu que parecia ter avançado 100 anos para uma pessoa daquela era. A professora Ariel expressou que havia muita informação que ela não conseguia julgar adequadamente. Ela perguntou a Bella se ela achava que o que ele disse era verdade. Ela respondeu que havia uma boa chance de a teoria estar correta e que nada disso contradizia a teoria mágica atual. Além disso, a maneira mais rápida de descobrir era testá-la. Por isso estavam ali. Se tudo o que Gray disse fosse verdade, o feitiço deveria funcionar. Ela lhes deu a cópia. Ele leu e ficou confuso. Ela liberou uma luz em seu cajado para demonstrar sua força total com base na teoria. Se ele se lembrava corretamente, a força total de Bella era dita ser capaz de incendiar uma cidade inteira. Além disso, dizia-se que ela era incapaz de controlar adequadamente sua poderosa produção mágica. Antes que ele pudesse terminar o pensamento, o poder dela se expandiu. Até Bella ficou confusa. E a próxima coisa que souberam, o poder dela irrompeu. A magia concentrada explodiu para os céus. Ninguém jamais esperava que ela liberasse tanto mana. Era um poder tão avassalador, se ela não tivesse assumido o controle da magia 1 milésimo de segundo antes, ele teria morrido. Ela literalmente salvou a vida dele. Enquanto isso, Bella estava feliz por ter conseguido. Além disso, ela também foi capaz de controlá-lo. Ela formou um dragão com sua magia e achou isso tão divertido, mas ela estava esgotada de éter e desmaiou. Gray entrou em pânico, mas a professora Ariel disse para ele relaxar. Bella simplesmente adormeceu porque ficou sem seu éter. Ela disse para ele deixá-la descansar. Gray ficou aliviado. A professora Ariel não pôde deixar de expressar que ela era maravilhosa. Ela montou magia naquela escala em tão pouco tempo. Mesmo dormindo, Bella respondeu que não era ela quem era incrível, era a teoria. Por causa dela, ela pode facilmente criar um éter super comprimido. Na cabeça de Gray, ele respondeu que era a teoria dela, no entanto. A professora Ariel ficou aliviada que Bella não precisava mais de cirurgia, agora que podia criar um super comprimido. Ela planejava pessoalmente ligar para Bradley para cancelar. Ela estava feliz com isso, mas mais especialmente por Bella não ter perdido o controle de sua magia. Gray perguntou sobre isso, ela explicou que mesmo que a cirurgia de Varian possa aumentar a produção mágica de alguém, isso vem à custa do controle. Exatamente como funciona é um segredo, mas parece ser uma cirurgia que quebra à força o limitador de alguém. Isso fez Gray pensar que a razão pela qual a feiticeira no mundo passado não conseguia controlar sua magia poderosa era por causa daquela cirurgia. A professora Ariel apontou que foi graças a Gray que Bella agora podia usar um éter super comprimido. Com isso, o contrato havia sido cumprido, e era a vez dela cumprir sua parte do contrato, e a primeira coisa em sua lista era usar magia no braço dele.
Quando ela liberou sua magia, borboletas mágicas também saíram. Ela tocou a mão dele e as borboletas voaram ao redor deles. A magia ficou mais forte, e quando ela terminou, perguntou como ele se sentia. Ele tentou cerrar a mão e, para sua surpresa, conseguiu movê-la. Ele a agradeceu por isso. Ele estava intrigado porque nem mesmo uma poção de cura mágica conseguia curá-lo. Ela disse para ele não comparar sua magia de restauração de nervos com as poções de cura mágica comuns. Então ela perguntou se ele conseguia mover a mão como antes. Ela sugeriu que ele balançasse uma espada para descobrir. Nosso garoto deu um passo para longe dela e balançou uma espada. Ele ficou confuso no início, então continuou balançando. Ele se sentiu estranho. Não parecia que se movia tão bem quanto antes. Ela disse a ele que havia reparado seus nervos, mas sua magia não podia curar as feridas em sua alma. Ele perguntou sobre isso. Ela enfatizou que ele a ouviu corretamente. Então ela lhe disse que o conhecimento mágico recente ainda não provou a existência da alma de alguém, mas ela acredita que sim. Afinal, ela pode vê-la com seus próprios olhos. Ela pode ver que a alma dele estava lentamente se curando. Ela se curará naturalmente, desde que ele não se esforce demais. Ele pensou sobre isso e perguntou se deveria se abster de praticar suas espadas. Ela disse a ele que estava tudo bem em se exercitar como ele normalmente faria. Ela estava realmente curiosa para saber que tipo de esgrima poderia ferir a alma de alguém daquela forma. Ele não sabia o que dizer. Então ela afirmou que já existe um exemplo de esgrima que usa a alma para mover a espada. Ela está falando de Amy White. Ela sabia que ele já a conhecia. Gray ficou confuso porque ela estava mencionando a Santa da Espada então. E durante aquela era, eles nem sequer se encontraram. Por causa de seu silêncio, a professora Ariel perguntou se ela estava errada. Ela disse a ele que a maneira como ele empunha sua espada lhe dava a impressão de que ele a aprendeu com Amy. E quando ela pensou sobre isso novamente, notou uma ligeira diferença. Isso a fez pensar que a pessoa de quem ele aprendeu esgrima deve ter sido mais habilidosa do que Amy. Ela disse a ele para dar mais alguns anos, e Amy seria tão habilidosa quanto seu mestre. Gray ficou espantado que ela pudesse pensar tão longe. Ele respondeu que aprendeu sua esgrima em um dojo em sua cidade natal. Neste ponto, ele teve que mudar de assunto porque se deixasse essa conversa continuar, poderia acabar revelando tudo. Então ele perguntou se era possível que uma alma fosse danificada por causa da esgrima. Ela respondeu que não, pelo menos não com qualquer esgrima. Simplificando, não havia como algo comum derrotar um general ogro com apenas um golpe, sem mencionar derrubar os ogros e árvores ao redor também. Gray percebeu que ela já sabia, claro que sim, e graças a ele ela já havia praticamente vencido a aposta. Ela admitiu que viu algumas das cenas restantes e elas eram magníficas. Nem mesmo a magia de clivagem mais sofisticada poderia ter feito aquilo. Isso a fez concluir que ele usou o poder misterioso dentro dele. Ele perguntou se ela podia vê-lo com seus olhos. Ela respondeu com confiança que sim. Ela podia ver o poder vazando pela porta de corrente. Isso fez recordar a porta que ele viu. Não é algo que se possa descobrir apenas adivinhando, então ele estava convencido de que ela realmente podia ver. Então ela compartilhou que havia visto um poder semelhante ao dele, embora não achasse que fossem a mesma coisa, apenas uma vibração parecida. Ele perguntou se havia outros com poderes semelhantes aos dele. Ela respondeu que sim, mas também admitiu que estava incerta se eram humanos ou não. Então ela lhe disse que eles eram chamados de liquidadores, e vendo sua expressão, ela pôde perceber que ele já tinha ouvido falar deles. Ele ficou perplexo porque aquele nome estava sendo mencionado naquele período de tempo. A professora Ariel percebeu que ele sabia disso. Com toda a honestidade, ela não achava que fosse tão conhecido. Ela afirmou que, como Gray sabia sobre uma teoria mágica com visão de futuro, não era tão surpreendente. Ele apenas riu, pensando que realmente era conhecimento do futuro, mas ninguém ainda havia percebido. Ela perguntou o quanto ele sabia sobre o liquidador. Ele respondeu que só sabia que era uma ameaça extremamente perigosa para a comunidade e que tinha que ser parado antes que aparecesse. Se isso for impossível, então ele deve ser destruído, não importa o que custe. Ela respondeu que ele era um pouco extremo, embora concordasse que ele era perigoso. Mas mesmo assim, Varian estava determinado a continuar seus experimentos. Gray perguntou como o professor Varian estava relacionado a isso. Ela ficou confusa porque ele perguntou. Então ela revelou que o liquidador era o próprio ser que ele estava tentando invocar. Aquilo era novidade para ele. Ele não sabia que o liquidador era feito pelo homem. Mas quando ele pensou na academia da última vez, eles agiram como se soubessem exatamente onde o liquidador apareceria. Então ele percebeu, ele ficou alarmado, que a academia estava envolvida na invocação desde o início. Ele gritou que o experimento tinha que ser interrompido imediatamente e a professora Ariel concordou. Mas, infelizmente, quem o conduzia era um professor como ela, então ela não tinha autoridade para pará-lo ou ao seu experimento. Ela pressionou os superiores para cancelá-lo, mas eles não deram ouvidos. Gray questionou quem eram exatamente esses superiores. Ela também não tinha autoridade para lhe dizer isso. Ela resumiu que, a menos que as ordens viessem de cima, ninguém poderia forçar a interrupção do experimento. Ele ficou desapontado por nem mesmo um nome ter sido dado. Percebeu que a liderança da academia era mais emaranhada do que pensava. Mas se essa pessoa fosse um criminoso, então as coisas mudavam. No último mundo, os experimentos ilegais de Varian mataram dezenas de milhares, e ele até sabia onde os realizava. Ele revelou que sabia onde Varian conduzia o experimento ilegal e pensou em pegá-lo em flagrante, mas a professora Ariel lhe disse que isso também não funcionaria. Ele perguntou o porquê.
Ela explicou que entrar na instalação de pesquisa de um professor da academia sem permissão era um crime grave por si só, e se eles não pudessem produzir provas concretas, seriam eles a serem presos. Isso a fez perguntar se ele tinha provas dos crimes. Ele ficou em silêncio. Ela continuou dizendo que, se não, teriam que adiar a conversa por enquanto. Ele percebeu que ela sabia que era perigoso, e suas mãos estavam atadas. Ele simplesmente respondeu que a entendia. Então ela mudou de assunto, falando sobre o poder dele. Ela perguntou se ele queria aprender a controlá-lo. Isso chamou sua atenção. Ele perguntou se ela realmente poderia fazer isso. Ela respondeu que há um professor na academia muito bom em lidar com forças desconhecidas. O nome era Heathcote Longfellow. Ele sabia que era a mesma pessoa que treinou a própria Santa da Espada. Ela esperava que isso despertasse seu interesse, então planejou arranjar para ele começar um treinamento particular com ele amanhã. Ele ficou muito feliz com isso. A própria razão pela qual ele veio à academia era para dominar o poder. Ele não esperava encontrar uma pista tão rápido. No dia seguinte, Heathcote Longfellow o atacou. Ele não conseguia acreditar que estava recebendo aulas particulares do próprio Heathcote Longfellow, mas estava confuso porque eles estavam apenas correndo daquele jeito. Eles estavam no meio da floresta. Mesmo que Heathcote estivesse à sua frente, ele percebia que a mente de Gray divagava. Ele gritou que se ele tinha espaço para pensamentos dispersos, então deveria apenas acelerar o passo. Ele o instruiu a correr até que seu corpo estivesse no limite absoluto. Ele gritou para ele ouvir, enquanto repreendia que somente depois de queimar cada gota de sua força física, o poder de sua alma despertaria. E enquanto lhe restasse um mínimo de resistência, eles não tocariam em espadas. Ele respondeu: "Sim, senhor." Ele tinha fé que, sendo o treinamento de Heathcote, isso devia significar algo. Mas também não gostava que, enquanto ele estava correndo voltas, Varian estivesse realizando seus experimentos para invocar o árbitro. Eles continuaram correndo, enquanto ele se questionava se realmente deveria estar fazendo aquilo naquele momento. Mais tarde naquele dia, ele se reportou à professora Ariel. Ela estava ciente de que já fazia uma semana de treinamento. Ela perguntou como estava. Ele respondeu que era principalmente corrida e um pouco de exercícios de espada no final. Ele admitiu que se sentia mais forte, no entanto. Ela riu ao comentar que isso soava exatamente como ele. Enquanto conversavam, alguém bateu na porta. Então essa pessoa entregou uma carta à professora Ariel. Ela leu a carta e depois fez uma expressão aterrorizante. Ele perguntou o que havia de errado. Ela lhe entregou a carta. E quando ele a leu, também teve a mesma expressão de desagrado. A carta para a professora Ariel era sobre Bella, que havia conseguido supercomprimir e parecia ter ganhado um poder que se assemelhava muito a isso. No entanto, após exame, ficou claro que ela não havia realmente comprimido. Portanto, sua nova habilidade não pode ser reconhecida como éter supercomprimido. Assim, o contrato deles permanece válido, e a cirurgia seria processada conforme o planejado. Era de Varian Bradley. Gray estava furioso. Ele gritou: "Isso é uma loucura!" A professora Ariel percebeu que Varian estava determinado a forçá-la à cirurgia, mesmo que ela não precisasse mais. Ele perguntou se Bella não poderia recusar. Ela respondeu que, infelizmente, o contrato era hermético. A menos que o próprio Varian o anulasse, as únicas opções de Bella eram a expulsão ou a operação. Gray não conseguia aceitar isso. Ela expressou que precisava da ajuda dele. Queria saber onde ficava o laboratório de Varian, porque se o expusessem como criminoso, o contrato seria nulo e sem efeito. Ele foi pego de surpresa, mas em poucos segundos sorriu. Então ele a lembrou do que ela disse. Era perigoso sem provas. Ela respondeu que eles encontrariam evidências. Ela depositou sua fé nele. Pensando bem, ela admitiu que poderia ter feito isso desde o início, pois seus olhos lhe disseram que ele estava falando a verdade o tempo todo. Só demorou para ela admitir isso. Ela exigiu que ele lhe mostrasse o caminho e juntos eles trariam os crimes de Varian à tona. Gray informou à professora Ariel que o laboratório de Varian estava localizado nas montanhas perto da vila de Thorowell. Ela se lembrou de ele ter um laboratório autorizado pela academia lá. Ele não conseguia acreditar que ele estava fazendo experimentos ilegais em um laboratório autorizado. Ela lhe disse que não havia lugar melhor para conduzir experimentos ilegais, exceto ali. Ninguém piscaria um olho, mesmo que ele ficasse lá por muito tempo. Além disso, nenhum professor da academia interferiria no laboratório de outro. Mas, desde que obtivessem as provas de seus crimes, não seriam acusados de invadir o laboratório dele. De repente, Bella bateu na porta. A professora Ariel a convidou a entrar. Bella relatou que havia recebido a carta. A professora Ariel a pegou de suas mãos e disse para ela não se preocupar, pois ela cuidaria disso. Bella estava prestes a perguntar o que ela queria dizer. Ela perguntou se a professora planejava lutar contra Varian por ela. Ela também perguntou se faria tudo sozinha. A professora Ariel ficou divertida. Então respondeu que ela sozinha era suficiente. Bella se virou para Gray. Gray disse à professora para esperar, porque ele também iria. Bella queria ir também, especialmente porque era problema dela. Ela disse para eles se acalmarem, pois estariam indo contra um professor da academia. Não só isso, mas ele também é um lunático que repetidamente conduziu experimentos humanos perigosos. Se ele pegar um deles, não há como saber o que fará. Ela não podia deixar os dois irem para um lugar assim. Gray apontou que era mais um motivo para ir sozinho ser perigoso. Se ele usasse o mesmo poder que usou para derrubar o General Ogro, ele deveria ser capaz de ajudá-la. Ele acrescentou que se a professora Ariel desaparecesse, ele como estudante de admissão do Olho Divino seria expulso.
Ouvir isso a fez estremecer. Ele pediu para deixá-los decidir seu próprio destino. A professora os observou, então suspirou. Ela percebeu que eles ainda viriam, mesmo que ela os impedisse. Ela concordou em deixá-los ir com uma condição: que aconteça o que acontecer, eles priorizassem a própria segurança em primeiro lugar. Ela perguntou se eles entenderam. Eles responderam: sim. Mais tarde naquela noite, nas montanhas, havia um laboratório escondido e a professora Ariel, Bella e Gray estavam ocultos em frente a ele. Bella não conseguia acreditar que Varian realmente estava fazendo experimentos ilegais ali. A professora Ariel confirmou isso e o plano deles era procurar por evidências. Gray também verificou que era o lugar. Como eles disseram isso, Bella confiou neles. Mas ela estava hesitante se eles realmente conseguiriam reunir provas sem problemas. A professora Ariel esperava que Varian estivesse na conferência da Sociedade Mágica, então ele não estaria lá. Havia uma boa chance de a entrada estar cheia de armadilhas, então eles teriam que arrombar a parede lateral. Bella se perguntou se isso realmente estava certo. A professora Ariel respondeu que invadir um laboratório autorizado da academia já era um crime de qualquer forma, então estava tudo bem. Ela disse para eles se sentirem à vontade para voltar se mudassem de ideia, mas ela estava determinada a ir. Antes disso, porém, ela perguntou à professora Ariel se tinha certeza, porque estava fazendo tudo aquilo por alguém como ela. Gray lhe disse que ela estava errada, pois parar o experimento era pelo bem do mundo. Se não o fizessem, inúmeras pessoas morreriam. Mais ainda, o mundo seria sacrificado. Bella perguntou o que ele queria dizer. A professora Ariel expressou que o que Gray disse poderia ser um exagero, mas ela concordou que ele deveria ser parado. Ela disse a Bella para não se preocupar demais. Ela esclareceu que eles não estavam colocando suas vidas em risco por causa dela. Então eles se moveram. Nossa professora Waifu imediatamente invocou muitos círculos mágicos. Ela atacou o laboratório e fez a parede desabar. Foi uma explosão tão grande, Gray não pôde deixar de pensar que foi exagerado. Agora que havia um buraco na parede, eles entraram. Os olhos de Gray se arregalaram com o que ele viu. Era um beco escuro com celas nas laterais. E havia pessoas que eram pele e osso acorrentadas na parede. Algumas sangravam por membros perdidos ou corpos perfurados. Só de ver aquilo, a professora Ariel já podia dizer que não havia necessidade de se esforçarem para procurar evidências. Havia tantas daquelas pessoas. Apenas um olhar foi suficiente para a professora Ariel ver 14 feitiços proibidos que eram ofensas criminais por si só. Nem era preciso mencionar as experimentações humanas não autorizadas, uma ofensa igualmente grave. Enquanto eles vagavam, algo chamou a atenção deles. Era uma espécie de altar. Bella perguntou o que deveriam fazer. O plano deles era sair com as evidências, mas isso a fez perguntar se deveriam resgatar as pessoas presas também. Gray respondeu que não deveriam ficar lá por muito tempo, porque Varian poderia retornar. Para sua surpresa, alguém falou atrás dele e perguntou se ele o chamou. A professora Ariel perguntou o que aconteceu com a conferência dele. Era Varian. Todos ficaram surpresos por ele estar ali. Ele respondeu que arranjou um sósia para ir em seu lugar porque tinha um experimento importante para fazer ali. A professora Ariel perguntou sobre aquele experimento importante. Ele respondeu que tinha alguns materiais frescos e queria usá-los enquanto estavam frescos. Ele estava falando sobre os corpos alinhados pendurados em uma das celas, mas havia mudado os planos. Ouvir isso lhes causou arrepios. Ele queria materiais com mais potencial para magia do que a pessoa comum, de qualquer forma. Ele não tinha ideia de como eles descobriram seus experimentos, mas tinha certeza de que não contaram a ninguém que viriam ali. Então, se todos eles desaparecessem de repente, ninguém o suspeitaria. A professora Ariel percebeu que ele estava dizendo que os usaria como cobaias. Varian disse a ela para relaxar, e o sacrifício dela empurraria os limites da própria magia. E como ele não podia deixá-los vivos, ele se certificaria de usá-los da melhor forma possível. Ele foi pego de surpresa, quando uma grande bola de fogo quase o atingiu. Causou uma enorme explosão. Nem a professora Ariel esperava por isso. Bella foi quem atacou. Eles observaram enquanto a fumaça desaparecia e viram Varian divertido e ileso. Ele expressou que a Ariel, a do olho divino, ainda não havia perdido sua vantagem. Ele não esperava que uma estudante de admissão especial como Bella fosse um talento tão excepcional. Isso o fez considerar olhar para os outros recrutas do olho divino também. Ele expressou que não estava impressionado com a pequena façanha de Bella. Uma estudante da academia tentando assassinar um professor não faz sentido. Bella respondeu que é melhor matar do que ser morto, no entanto. Ela perdeu a chance. A professora Ariel disse a eles que estavam recuando. Eles já tinham as evidências, então a academia poderia cuidar do resto. Mas é claro, Varian não os deixaria simplesmente ir embora. Ele lançou um orbe escuro com chama negra na direção deles. Quase atingiu Bella. Felizmente, a professora Ariel bloqueou, mas Bella ficou preocupada com ela. Varian lhe disse que era inútil, já que era um dos frutos de sua pesquisa, a chama da gula. Ela lança fogo que devora magia defensiva e a transforma em combustível. Em teoria, não pode ser bloqueada. A desvantagem era que custava um pouco de material raro para conjurar. Ela havia rompido a barreira mágica da professora Ariel. Ela gemeu ao ativar seu olho e colocou uma camada adicional de barreira. Ela se ergueu assim que a primeira quebrou, mas rachou assim que a chama da gula entrou em contato com ela. Ela instruiu Bella a levar a bolsa de memória de feitiços para Gray. Ela lhe disse que se Heathcote a visse, ele saberia o que fazer.
Bella bateu no chão com seu cajado e criou uma barreira mais ampla. Ela estava confusa sobre o que estava fazendo e ordenou que ela se apressasse e fosse. Mas Bella viu que a barreira da professora estava rachando. Então ela disse a ele para deixá-la cuidar disso. A professora Ariel os lembrou da promessa deles antes de virem para lá, que era que, quando algo desse errado, eles deveriam colocar suas vidas em primeiro lugar. Ela percebeu que a magia de Varian era antinatural, então feitiços de defesa não a parariam. Ela disse a eles que ganharia algum tempo, mas não conseguiu terminar a frase, porque sua barreira se estilhaçou. Ela entrou em pânico, mas Bella a assegurou de que estava tudo bem. Então a magia de Bella colidiu com a chama da gula. Ela os protegeu, dizendo que o feitiço dele não era tão forte, apenas precisava de um tipo ligeiramente diferente de magia de defesa. Varian não conseguia acreditar, especialmente porque eles eram os únicos que conheciam a contramagia da chama da gula. Ele perguntou como ela sabia disso. Ela respondeu que alguém lhe ensinou uma nova teoria, e com ela, o feitiço era fácil. Ele não conseguia acreditar. Ele estava furioso. Perguntou quem era. Ele pensou que era um traidor. Ele disse a ela que, se revelasse quem era, ele lhe daria uma morte limpa. Ela perguntou se ele queria saber quem a ensinou. Ela sorriu para ele e respondeu que era um segredo. Ela insinuou que ele era um estudante do curso de esgrima. Gray havia relembrado suas interações, e na realidade, ele apenas juntou a teoria por completo. As veias de Varian saltaram quando ele pensou que ela não respondeu seriamente. Ele pegou um cristal vermelho e disse a eles que seriam queimados vivos. Ele esmagou o cristal na mão e almas escaparam. Voou na direção deles. Era uma magia potente e sombria, e os cobriu. Gray estava preocupado se Bella ainda estava bem. Ela respondeu que a barreira ainda podia aguentar, mas Varian sabia que suas reservas de mana não durariam. Com suas reservas, ele estimou que ela tinha 1 minuto no máximo. Bella pediu à professora Ariel para atacá-lo, já que ela estava ocupada com a defesa. A professora a ouviu. O olho da professora Ariel brilhou, e ela viu um ponto onde a chama estava mais fina. Ela projetou mana para fora da barreira. Ela testou primeiro e lentamente construiu seu poder. Então ela liberou sua magia de relâmpago. Saiu como lâminas, mas eventualmente se extinguiu. Varian percebeu que eles estavam tentando contra-atacar, mas ele lhes disse que o ataque deles nem o alcançava. A professora Ariel estava em apuros. Gray lembrou que a magia ofensiva dela era uma das mais fracas entre a equipe, e com as propriedades da chama, ela deve ter absorvido seus feitiços. Bella perguntou o que deveriam fazer. Ela estava quase esgotada. A professora Ariel havia apontado que essa era a razão pela qual ela lhes disse para fugir antes. Gray deu um passo à frente e disse a eles para deixarem com ele. Bella perguntou o que ele estava planejando. Obviamente, a espada dele não alcançaria Varian dali. Ele tinha certeza de que sim. A professora Ariel perguntou se ele tinha certeza disso. Se ele usasse aquele poder novamente, poderia matá-lo. E mesmo que vivesse, seu braço curado talvez nunca se recuperasse. Ele respondeu que morrer sozinho era melhor do que os 3 morrerem. Ele assumiu uma postura de combate. Varian notou uma luz vermelha vindo deles, apesar de estarem cobertos pela chama negra. Então ele viu Gray saltar. A próxima coisa que ele soube foi que sua cabeça foi arremessada no ar e sangue espirrou. Gray o observou com uma expressão séria no rosto. Houve uma breve quietude após seu ataque. Bella ficou pasma. O corpo sem cabeça de Varian caiu e sua cabeça rolou. A professora Ariel ficou chocada, pois era a primeira vez que viu o verdadeiro com seus próprios olhos. Foi assombroso. Bella notou detritos caindo sobre eles. O teto começou a desmoronar. A professora Ariel usou sua magia para manter os detritos parados para que não caíssem sobre eles. Ela expressou que o que aconteceu estava além de suas expectativas. Ela perguntou se ele estava bem. Gray deixou cair sua espada. Suas mãos tremiam, enquanto ele respondia que sua mão dominante doía um pouco e também estava dormente, mas ele ainda conseguia movê-la. Ele pegou sua espada usando a outra mão. Com isso, ela pôde perceber que o treinamento dele estava mostrando resultados. Ele concordou com ela. Ele sabia que se quem usasse aquilo fosse ele de volta na vila, ele teria desmaiado por dias e acordado incapaz de mover os braços. Agora, isso apenas o deixou com um braço dolorido. Foi uma grande melhoria. Ele percebeu que seu treinamento realmente valeu a pena. Enquanto ele estava perdido em pensamentos, a professora Ariel o observava atentamente. Ela expressou que era graças a ele que ainda estavam vivos. Ela também se desculpou por ele ter tido que usar aquele poder. Ele disse a ela para não se preocupar com isso. Além disso, ele foi quem insistiu que eles tinham que parar Varian em primeiro lugar. Ainda assim, ela o agradeceu novamente, mas também pediu que, se possível, ele se abstivesse de usar aquele poder por um tempo. Caso contrário, o dano seria irreversível. Ela parecia realmente preocupada. Isso o pegou de surpresa. Ele pensou sobre isso e simplesmente respondeu que entendia. Então Bella chamou sua atenção. Ela perguntou se era magia, já que não sentiu éter algum. Ela ficou perplexa, pois tentar explicar tanto poder como magia era simplesmente impossível. A professora Ariel educadamente disse a ela para não investigar mais sobre o assunto, e ela também não tinha permissão para mencionar uma palavra sobre o que viu. Ela perguntou por quê, mas a professora respondeu que não podia prometer isso. Ela seria forçada a apagar suas memórias. Bella respondeu que entendia e ofereceu um contrato mágico. A professora Ariel concordou com isso.
Eles assinaram o contrato. Depois disso, Gray perguntou o que deveriam fazer em seguida. Ele estava preocupado com os experimentos, mas queria ajudar aquelas pessoas primeiro. Ele verificou, e elas pareciam ter sido adormecidas com magia. A professora Ariel respondeu que, mesmo que aquelas pessoas não estivessem em perigo, seria melhor levá-las para as instalações médicas da academia para a segurança. Ela estalou os dedos. Toda a área brilhou em luz dourada, e aquelas pessoas foram cobertas pela luz dourada. É uma proteção contra qualquer dano externo. E como isso foi feito, ela os convidou a investigar mais a fundo. Dando uma segunda olhada no lugar novamente, ela percebeu o quão insano era. Experimentações ilegais estavam sendo conduzidas até onde seus olhos podiam ver. Quase todas envolviam o uso de sacrifício humano para produzir catalisadores mágicos, ou aprimorar as habilidades mágicas de um humano. Ela não viu nenhum experimento relacionado ao liquidator, então isso a levou a pensar que era realizado em uma instalação diferente. Gray achou estranho. Foi onde o incidente que matou dezenas de milhares de pessoas ocorreu antes de ele regredir. Ele se perguntou como uma mera produção de um catalisador mágico poderia causar tal acidente. Então ele se lembrou que o que matou aquelas pessoas em seu mundo passado foi um miasma que brotou do chão. A professora Ariel viu sua expressão, então ela perguntou o que havia de errado. Bella também o verificou. Ele suspeitava que algo estava debaixo daquele lugar. Ele sugeriu que poderia haver passagens escondidas que levavam ao subsolo. A professora Ariel olhou em volta. Havia manchas de sangue no chão e sujeira, mas nenhuma passagem secreta, até que ela viu algo com seu olho especial. Ela se aproximou, agachou-se e inspecionou o chão. Era fraco, mas ela podia sentir vestígios de magia de teletransporte de curta distância naquela área. Ela supôs que era um espaço que só podia ser acessado com magia de teletransporte. Com base nos vestígios, a distância de teletransporte era de cerca de 300 metros. Ela podia dizer que havia algo ali. Gray perguntou se eles poderiam alcançá-lo. Ela revelou que também poderia usar um portal de teletransporte de curta distância. Ela tentou. Um círculo mágico apareceu no chão. Se não houvesse nada, a outra extremidade do portal deveria levar apenas à terra. O portal se abriu. Todos ficaram surpresos com o que viram. Era uma área ampla com muitos edifícios, quase como uma cidade. Ninguém jamais pensaria que haveria um grande espaço debaixo daquela instalação. Bella podia sentir uma tremenda produção de éter vindo de todos os lugares, especialmente do edifício que ela apontou. Era uma estrutura circular simples. A professora Ariel viu que não era apenas éter, mas também havia um tipo diferente de poder, completamente distinto da magia, vazando ali. Mas era muito maior do que qualquer coisa que ela já tinha visto. Gray tinha uma ideia do que era aquele poder. A professora Ariel confirmou. Era o poder do liquidificador. A professora Ariel, Gray e Bella entraram no edifício e encontraram um corredor vazio com uma única porta. Ela então confirmou que o poder vinha dali, mas não havia sinal do liquidificador naquele momento. Ela bateu na porta, depois a abriu, o que deixou Bella preocupada de que eles estivessem mexendo com aquilo. Ela disse a ela para relaxar, porque a porta não continha nenhum poder. Ela foi apenas colocada ali como um símbolo para o ritual. O poder não estava na porta, estava nos equipamentos mágicos ao redor dela. De repente, os equipamentos mágicos brilharam enquanto a professora Ariel estava no centro deles. Gray perguntou-lhe o que havia acontecido. Ele pensou que ela estava tentando invocar o liquidificador ou algo assim. Bella percebeu que a magia era muito perigosa, então ela sugeriu desligá-la imediatamente. Mas a professora Ariel disse a eles para não se apressarem. Sua previsão dizia que a configuração não poderia realmente invocar o liquidificador. A porta rachou, e um vazio de escuridão começou a ser visto do outro lado. Gray ficou preocupado que o espaço estivesse sendo rasgado. Bella chamou a professora, a magia lentamente se acalmou. Os dois ficaram confusos, mas foi exatamente como a professora Ariel esperava. Ela havia confirmado que aqueles dispositivos não foram feitos para chamar o liquidificador, eles apenas abriram uma pequena fenda para onde ele existe. Então eles canalizam o poder vazando. O núcleo que eles usaram para cristalizar o poder eram muito provavelmente vidas humanas. Ela podia dizer que 10 almas foram usadas até agora, mas o processo de moldagem pode ter exigido mais sacrifícios. Ela supôs que a maioria das pessoas que eles viram no andar de cima foram levadas para serem matérias-primas. Bella perguntou por que eles iriam tão longe apenas para reunir poder. Ela se perguntou o que eles estavam tentando fazer com ele. A chama negra que Varian usou na luta deles foi muito provavelmente impulsionada pelo cristal, e esse cristal era o subproduto depois que eles terminaram de processá-lo. Ela também sabia que o catalisador não se limitaria a chamas. Se eles produzissem em massa esse material, ninguém saberia exatamente o que planejavam fazer com ele. As rachaduras na porta estavam desaparecendo. Gray perguntou se Varian não estava tentando invocar o liquidificador afinal, mas a professora Ariel não tinha ideia se ele não tentou ou se simplesmente não conseguiu. Ela inspecionou os equipamentos mágicos e determinou que eles foram levados ao limite. Poderia ser que a configuração fosse tudo o que eles conseguiam gerenciar. Bella olhou em volta e considerou que os aparelhos eram extremamente valiosos. Ela nunca tinha visto uma magia de dobra espacial tão precisa e de alta produção. A professora Ariel concordou e revelou que fazer um desses custaria o orçamento de uma nação. Mas para ter 8 deles, uma única organização lhe veio à mente. Bella adivinhou que era o Império Descartado, mas não era. Eles podem ser o maior país do mundo, mas provavelmente não têm os recursos de pesquisa mágica para construir um desses. Bella perguntou quem poderia ser.
A professora Ariel pensou em uma organização cuja pesquisa mágica supera até mesmo a do Império. Gray percebeu que seria a Academia da União Mundial. Bella ficou ligeiramente confusa. A professora Ariel disse a ele que ele estava certo. Não havia outro corpo de pesquisa que pudesse suportar esse tipo de escala e orçamento. Houve um momento de silêncio entre eles, até que Bella o quebrou para confirmar se a Academia estava realmente por trás disso. Ela mal acreditava, porque a Academia da União Mundial deveria defender o mundo de ameaças. A professora Ariel podia entender por que ela não queria acreditar, mas também não conseguia pensar em nenhum outro grupo que pudesse realizar aquilo. Gray argumenta que isso não significa que toda a academia era inimiga deles. Ele acredita que a maioria das pessoas lá estaria do lado deles, porque antes de sua regressão, as principais forças da academia eram as que estavam na linha de frente. Mesmo além dos esquadrões de subjugação, eles continuaram protegendo civis até o fim. Depois de ver aquele futuro, ele não pode acreditar que a academia era inimiga da humanidade. A professora Ariel apontou que era exatamente como ele disse. A maioria da academia provavelmente age pela humanidade e não permitiria experimentos que desperdiçam vidas. No entanto, a academia tem inúmeros pesquisadores, bem como instalações. Quase ninguém no mundo realmente conhece o quadro completo, e ela podia dizer que quem estava por trás de Varian tinha um apoio sério. Ele não poderia ter arranjado tudo aquilo apenas com sua autoridade. Bella percebeu que eles também não podiam confiar totalmente na academia. A professora Ariel observou a academia por dentro por décadas. Uma coisa que ela podia dizer é que não é uma organização em que eles podem confiar cegamente. A maioria das pessoas lá dentro pensava que estava realmente fazendo o melhor pela humanidade. Mesmo os que estavam por trás dos experimentos provavelmente se convenceram de que era para o bem maior. Ela só podia dizer que a verdade estava enterrada na escuridão. Gray a sondou em busca de alguma ideia sobre como eles poderiam encontrar o mentor. Ela olhou em volta, mas não encontrou nenhum dispositivo de comunicação na instalação. Nem mesmo o resíduo mágico do criador foi deixado nos equipamentos. O encobrimento foi tão completo que encontrar qualquer coisa seria difícil. Então ela sentiu algo. Uma forte explosão aconteceu atrás de Bella. O teto desabou. De repente, tudo ficou caótico. Ela inspecionou e viu que eles também instalaram mecanismos de apagamento de evidências. Mas eles não explodiram o lugar no momento em que Varian morreu, o que a levou à suposição de que estavam planejando atrair os curiosos antes de detonar o local. Bella gritou que não era hora para hipóteses, porque eles tinham que sair dali rapidamente. A professora Ariel disse a ela para se acalmar, porque eram apenas explosivos mágicos. Ela afirmou que os professores da Academia da União Mundial não eram fracos para serem mortos por algo assim. A professora Ariel criou um círculo mágico e disse a eles para não saírem dele. Os equipamentos mágicos ao redor deles também brilharam. Isso foi realmente por pouco. Felizmente, eles desapareceram bem antes que tudo desmoronasse. Fora do laboratório, foi para lá que eles se teletransportaram junto com algumas outras pessoas. Todos os que foram capturados saíram em segurança. Bella realmente pensou que morreria. Gray comentou que eles estavam muito perto do laboratório para se sentirem confortáveis. A professora Ariel respondeu que eles tinham mais bagagem do que ela esperava, então isso atrasou o teletransporte. Mas valeu a pena, porque eles também conseguiram levar os equipamentos mágicos. Assim que eles mostrarem isso à academia, eles não poderão mais ignorá-los. A noite se aprofundou e no dia seguinte, eles foram informados de que os sobreviventes estavam sendo tratados na ala médica da academia. Quem lhes deu a notícia foi o diretor da Academia da União Mundial, Orodron Alexandro. Ele expressou sua gratidão a eles por deterem os experimentos ilegais de Varian. Então ele trouxe à tona o tópico dos equipamentos mágicos. Cada um deles vale mais do que um orçamento nacional. A professora Ariel sabia disso, e havia 8 deles. Ela tinha certeza de que não havia como ele ter reunido esse tipo de poder de fogo sozinho. Ela se perguntou como ele obteve aqueles. Ele respondeu que eram bens roubados. Eles foram sequestrados no meio do transporte, e 78 agentes de transporte foram eliminados. Essa foi uma notícia surpreendente. Ao ouvir que 78 agentes de transporte da academia estavam mortos, ela se lembrou de um incidente 15 anos atrás. Alexandre confirmou que a carga roubada naquela época carregava aqueles equipamentos mágicos. A professora Ariel lembrou-se do responsável por isso. Ele revelou que era o Beberrão de Sangue. Ele presumiu que ela o conhecia. Gray estava familiarizado com eles, a maior organização criminosa do mundo. Bella os descreveu como parasitas do mundo que sempre rastejam de volta, não importa quantas vezes as pessoas os esmaguem. Sua descrição intensa fez Gray olhar para ela, mas fez sentido quando ela revelou que eles mataram seus pais. Alexandre confirmou a descrição dela porque, apesar de serem exterminados centenas de vezes, eles ainda ressurgiam. Ninguém sabe onde se escondem ou quem os lidera. Alguns dizem que mais de 10% de todas as mortes relacionadas a crimes são obra deles. Não surpreenderia Alexandro se algumas de suas pessoas já estivessem dentro da academia. O pior era que não havia como distingui-los. Mesmo que houvesse, a academia não agiria. Isso fez Gray levantar o tom ao perguntar o que ele queria dizer. A professora Ariel respondeu que é assim que a academia opera agora. Qualquer um com talento tem a chance de ficar mais forte, não importa sua linhagem, raça ou gênero. Alexandre confirmou isso e acrescentou que também não importa se são criminosos. Bella gritou que era absurdo. Ela argumentou que se houvesse criminosos, eles deveriam ser tratados. Alexandre concordou, no entanto.
Os superiores não pareciam compartilhar essa visão. Ela ficou confusa, porque ele deveria ser o diretor. Ele respondeu que não passava de um subordinado. Ele esclareceu que era o rosto da academia no papel, mas a autoridade que realmente detinha era risível. Ele perguntou se eles realmente queriam saber quem estava no comando. Gray e Bella assentiram. Alejandro então respondeu que eles tinham que ficar mais fortes, porque quanto mais poder eles provassem ter, mais profundamente seriam permitidos na academia e mais segredos descobririam. Ele não podia citar nomes, mas os informou que eles tinham um veterano que tinha influência suficiente para moldar toda a direção da academia. Até mesmo aquela política maluca de aceitar criminosos foi decisão dele. Gray queria confirmar seus pensamentos, e Alejandro respondeu que eles também poderiam até mudar para a academia, porque lá a força era tudo. Isso deixou os dois determinados. Era evidente em como eles cerraram os punhos com as mãos tremendo. Alejandro achou divertido, porque ele sabia que Ariel não deveria ter chance alguma contra Varian. Então isso significava que um daqueles dois alunos havia feito isso. Ele não podia negar que o olho divino de Ariel estava tão afiado como sempre. Ele mal podia esperar para ver que tipo de monstro ela treinaria. Depois disso, Gray caminhou pelo corredor sozinho. Ele verificou a marca em seu braço, enquanto pensava em como o poder governa a academia. Quer eles queiram derrubar o liquidificador ou descobrir o que está acontecendo nos bastidores, eles precisarão se concentrar em ficar mais fortes primeiro. Quando ele olhou para cima, viu alguém e se desculpou. Mas para sua surpresa, o sujeito o chutou instantaneamente. Ele bloqueou com os antebraços, mas ainda foi empurrado para longe. Seus pés foram arrastados até que ele encontrasse o equilíbrio. A pessoa que o chutou comentou que ele era mais resistente do que o esperado. Gray perguntou qual era o problema dele. O sujeito ficou ofendido com a pergunta porque foi Gray quem estava andando como se fosse o dono do lugar. O sujeito alegou que um rejeitado de admissão especial como ele não pertencia ao corredor. Gray percebeu que ele era um daqueles que odeiam as vagas especiais, mas essa era a primeira vez que alguém realmente o chutava no corredor. Gray teve que confirmar se ele estava procurando briga. O sujeito queria, mas o rejeitado número 2 apareceu. Gray se virou para ver de quem ele estava falando e assim o sujeito foi embora. Enquanto o sujeito se afastava, ele falou com alguém. Ele pediu desculpas a essa pessoa e explicou que a vigilância era apertada, então ele não podia se aproximar. Então ele prometeu enviar outra pessoa para lá em breve. Esse sujeito estava falando com Varian e, como pensávamos, aquele velho traidor ainda está vivo. A professora Ariel perguntou a Gray o que aconteceu. Ele respondeu que algum aluno aleatório o chutou, dizendo que um admitido especial com olho divino como ele nem deveria estar andando pelos corredores da academia. Como não havia armas ou ferimentos, a professora Ariel não podia fazer nada oficialmente sobre isso. Então ela sugeriu que ele o perseguisse e o nocauteasse. Gray ficou surpreso ao saber que ele tinha permissão para fazer isso. Ela não podia tecnicamente permiti-lo como sua professora, mas ela argumentou que sua visão estava ficando muito ruim ultimamente. Então, se algo acontecesse por perto, ela poderia não notar. Ela agiu para parecer mais convincente. Gray achou isso muito suspeito, então decidiu deixar o sujeito em paz. Ele não queria causar mais problemas. Ela achou uma pena, mas ela estava curiosa se os admitidos especiais com o olho divino eram tão mal vistos. Ele disse a ela que algumas pessoas zombavam deles às vezes, mas era a primeira vez que chegava a ser físico. Ela percebeu que seus alunos estavam sendo ridicularizados. Ela pediu desculpas a ele. Ela se sentiu mal por não ter mais autoridade na escola. Ele a assegurou de que não havia nada com que se preocupar, se não fosse por ela, ele nem estaria na academia. E ele tinha certeza de que Bella e os outros provariam que o programa Olho Divino não foi Afinal, ela tinha bons olhos. Isso a deixou sem palavras. Fez com que ela corasse, e então ela o agradeceu. Bros Reese está se tornando eficaz. Então ela disse a ele para não agir como se fosse problema de outra pessoa. Porque de todos no grupo do Olho Divino, ele era de quem ela mais esperava. Ela acreditava que Amy White, Lick Muller, Jacob Bloomfield, como os admitidos especiais antes deles, todos se tornariam de alto nível. Mas a primeira vez que ela realmente acreditou que alguém poderia superar a própria humanidade foi quando o conheceu. Ele se sentiu incomodado por ela o comparar a eles, mas percebeu que era uma mentalidade fraca. O mentor por trás de Varian provavelmente ainda não desistiu de invocar o liquidificador, e mesmo aquelas grandes pessoas não conseguiam nem arranhar aquela coisa. Ele voltou para aquela linha do tempo para ter certeza de que poderia derrotá-lo. Ele se lembrou do que lhe foi dito: o destino do mundo repousa em suas mãos após aquele encontro. A aula de esgrima teve uma prática de combate ao vivo. Os alunos se emparelharam de acordo com a lista no quadro. Gray tinha que estar afiado para este treinamento prático. Era porque se ele estragasse tudo, todos começariam a falar mal de todos os admitidos do Olho Divino novamente. No mínimo, ele precisava mostrar que conseguia acompanhar os alunos regulares. Mas ele foi emparelhado com Leonhard Appius. Ele é o melhor do curso de esgrima. Em outras palavras, ele é o aluno do primeiro ano mais forte. O professor os informou que ele combinou os alunos de nível de habilidade semelhante para que não precisassem se conter e para tratarem como uma luta real. Mas Gray achou que era uma piada. Ele se perguntou como acabaria lutando contra o melhor aluno quando mal conseguiu entrar como admitido especial. Além disso, o sujeito já odeia os alunos de olhos divinos. Ele esperava que ele estivesse ansioso para espancá-lo até sangrar depois do incidente do ano passado. Alguém então chamou a atenção do nosso MC.
Leonhard se aproximou dele e expressou que estava feliz em ser emparelhado com ele. No fundo, desde que pôde lutar com Gray, ele sentiu que se tornar o melhor da turma valeu a pena. Na mente de Leon, ele treinou mais duro do que qualquer um. Ele queria mostrar sua esgrima para Gray. A boca de Gray se contorceu quando o viu. O sorriso de Leonhard era muito brilhante. Isso fez Gray ter certeza de que Leonhard estava adorando o fato de finalmente ter a chance de espancá-lo legalmente. Ele gaguejou ao responder que estava ansioso por isso. Apenas olhe para essa expressão facial, cara. Alguns momentos depois, o professor perguntou se todos estavam prontos. A partida começou. Leonhard atacou imediatamente. Gray o bloqueou com sua espada. Ele lutou, no entanto. Foi empurrado para trás quando Leonhard balançou sua espada. Leonhard estava focado. Ele atacou novamente, e Gray mal conseguiu desviar. Então Gray apertou sua espada com força e contra-atacou. Leonhard bloqueia sua espada enquanto reconhece que ele era forte. Era difícil acreditar que ele não havia passado pela admissão regular. Eles continuamente chocavam espadas. Gray esperava ser destruído instantaneamente, mas ele estava realmente aguentando. Mas ainda assim, ele não conseguia igualar seu poder bruto, mesmo com os dois braços. A esgrima de Leonhard era insana. Era um estilo próprio, de acordo com o livro. Ele a descreveu como esgrima polida, mas aperfeiçoada a um grau aterrorizante. Mesmo com a experiência de sua vida passada e o treinamento de seu mestre, ele poderia chamar Leonhard de monstro para alguém em sua primeira vida. A luta deles capturou a atenção dos outros alunos. Eles ficaram impressionados com a forma como Gray estava acompanhando Leonhard. Leonhard se sentiu maravilhoso. Ele expressou como poderia fazer aquilo o dia todo. Mas Gray estava preocupado, pois sua resistência não conseguia acompanhar. Se não fosse pelo treinamento de Heathcote, ele já estaria caído. Ele não sabia que Leonhard estava incomodado por ele ainda não estar sem fôlego. Não era óbvio que Gray estava ficando sem resistência. No fundo, Gray se sentiu apressado para acabar com aquilo de uma vez. Ele se lembrou do professor dizendo para lutar como se fosse uma luta real. Ele se concentrou e o observou atacar. Ele se abaixou quando a espada foi balançada em sua direção, e enquanto estava no chão, ele girou o corpo usando a mão. Leonhard foi pego de surpresa quando Gray mirou em seu tornozelo. Leonhard foi pego de surpresa com seu movimento. Quando ele viu a expressão de Gray, percebeu que ele estava tratando aquilo como uma verdadeira batalha de vida ou morte. Ele apertou sua espada com força. Ele deu o seu melhor porque não podia se dar ao luxo de perder. Após vários confrontos, eventualmente, os dois acabaram apontando suas espadas para a garganta um do outro. Gray declarou que foi um empate. Ele o ajudou a se levantar. Leonhard aceitou sua mão, mas respondeu que não foi bem assim, porque ele admite que, na última instância, tudo o que pôde fazer foi balançar sua espada. Por outro lado, Gray poderia ter perfurado diretamente seu coração se quisesse. Era uma batalha simulada, então ele sabia que Gray foi apenas forçado a empurrar a espada em seu pescoço. Gray comentou que mesmo com todos aqueles feitiços protetores, apontar uma espada para o coração de alguém em um duelo simulado era meio estranho. Leonhard concluiu que perdeu. Ele o agradeceu por fazê-lo ver a diferença entre combate real e prática de esgrima. Além disso, ele aprendeu que lutar não era apenas sobre habilidades com a espada. Gray foi humilde, então ele respondeu que foi um movimento de trapaça para a aula de esgrima. Leonhard o lembrou que o instrutor disse para tratar como combate real, então não existia trapaça em combate real. Então ele tinha uma sugestão, e era ter outra rodada. Gray não parecia gostar da ideia. Ele só venceu porque o pegou de surpresa. Se eles fossem de frente, ele sabia que não teria chance alguma. Não era mais sobre técnica. Ele estava ciente de que a resistência do sujeito o deixava para trás, mas alguém os parou. O homem apontou que eles estavam em uma aula de espada, e ninguém disse que ele tinha permissão para usar algo além de uma espada. Ele também questionou como um perdedor de admissão especial como ele foi emparelhado com o melhor aluno. Ele o avisou para não ficar muito arrogante só porque ele tem alguma magia. Não era como se fosse Gray quem arranjou o confronto. Leonhard interveio e respondeu que o instrutor havia decidido que ele era o único digno de lutar contra Gray. Ele mandou o sujeito se afastar. O instrutor confirmou o que Leonhard disse. Ele os lembrou de que emparelhava alunos com força geral semelhante, e Gray era o único que poderia enfrentar Leonhard de igual para igual. Leonhard acenou com a cabeça em concordância. O instrutor propôs ao outro estudante que tentasse enfrentar Gray, caso não estivesse satisfeito. Se ele conseguisse vencer Gray, então seria o oponente de Leonhard, sem dúvida. Ele concordou. Em seguida, disse a Gray que havia conseguido vencer o examinador para entrar na academia. Ele não queria ser comparado àqueles que mal passaram e empataram, ou aos que nem sequer conseguiram passar de forma alguma. Leonhard percebeu que aquele sujeito estava julgando Gray pela sua categoria de admissão, sem sequer conhecer sua verdadeira força. Ele viu seu antigo eu nele, mas também pensou que seria uma excelente oportunidade para fazê-los reconhecer o poder de Gray. Mais do que isso, ele estava irritado porque aquele sujeito havia interrompido seu tempo com Gray. O rapaz notou sua expressão. Leonhard queria julgá-lo com a morte por tal crime. O pobre coitado ficou perplexo, sem entender por que ele estava tão furioso. Já que o sujeito não gostava da regra de combate real, ele concordou que poderiam usar apenas suas espadas. Ele perguntou a Gray se ele estava de acordo com isso. Gray não tinha ideia da força do rapaz, mas se ele entrou na academia por exames regulares, sabia que não seria tão fácil assim. Ele podia perceber que o outro tinha mais resistência e força do que ele. Mesmo com o treinamento brutal de seu mestre, ele não conseguiria superar anos de nutrição e condicionamento adequados. Ele expressou que não estava confiante em suas habilidades, mas também não seria expulso se perdesse afinal.
O instrutor confirmou que ele estava certo, era apenas uma aula de prática, um mero treinamento. Mas ele os lembrou de não pegarem leve um com o outro. Depois de ouvir isso, Gray concordou. Assim que o sinal para começar foi dado, o sujeito avançou contra ele. O sujeito estava eufórico para colocá-lo em seu devido lugar de uma vez por todas. Gray bloqueou a espada. Ele ficou um pouco confuso. Ele moveu sua espada e empurrou o sujeito para longe. O sujeito ficou surpreso, sem reação. Gray sentiu que os golpes do outro eram leves e seus poderes não eram nada de especial. É claro, aquele desgraçado atacou novamente. Gray se perguntou se ele estava se contendo. Ele simplesmente balançou sua espada com um movimento rápido, e para a surpresa de todos, o sujeito foi atingido e sangrou. Ele caiu para o lado oposto, e o instrutor anunciou que a luta havia terminado. Gray ficou nervoso, preocupado. Ele perguntou se ele estava bem, de verdade. Ele estava mirando na espada, mas na verdade atingiu o sujeito. Ele esperava que ele desviasse. Mas aquele rapaz alegou que foi apenas sorte, um golpe de azar, e que ele foi pego de surpresa. Seu rosto estava uma bagunça, com lágrimas escorrendo e manchas de sangue no nariz e nas bochechas. Mas como seu ego era maior que seu cérebro, ele desafiou nosso protagonista novamente. Os outros estudantes sentiram pena dele, pois parecia bastante doloroso. O instrutor só conseguiu suspirar, resignado. Então ele concordou em deixá-los continuar até que estivessem satisfeitos. O sujeito avançou novamente, sem hesitar. O tempo passou. Gray parecia bem, sem nenhum arranhão. Ele perguntou ao sujeito se ele estava bem. O rapaz mal conseguia abrir os olhos. Seu rosto já estava irreconhecível, completamente desfigurado por todos os hematomas e inchaços. Sua fala estava arrastada quando ele respondeu que estava bem. Ele ainda assumiu uma postura de combate, teimosamente. Com sua condição, o instrutor teve que dizer-lhes para parar imediatamente. Ele disse a um dos estudantes para levá-lo à enfermaria, sem demora. Depois disso, ele anunciou que os representantes do ano seriam Gray e Leonhardt. Ele perguntou se havia alguma objeção por parte da turma. Gray não tinha a menor ideia do que eram representantes de fato. O instrutor explicou que os melhores alunos do primeiro ano enfrentariam o campeão do segundo ano na batalha interanual. Os calouros haviam perdido 35 vezes seguidas, mas com Gray presente, ele tinha a sensação de que naquele ano as coisas seriam bem diferentes. Muito obrigado a todos por assistirem. Por favor, assistam a este próximo vídeo Giga Chad e eu vejo vocês na próxima vez. Além disso, apoiem o canal juntando-se à nossa comunidade, tornando-se membros do Clube de Invocação. Vocês também podem apoiar simplesmente curtindo o vídeo e sendo incríveis, como sempre.